Olá! Então, um bom dia oficial para os amantes da leitura. Estamos aqui para mais um dia, o terceiro dia de leitura. Por que tardo pleno avivamento? Vamos ler isso, mas primeiro nós vamos escutar a palavra do nosso querido Sidão, Deuteronômio. Vamos escutar mais 5 capítulos que está contando sobre a história de Moisés. Linda! Uma história incrível de Moisés. Bem-vinda, Helene Pazini, bem-vindo, Sérgio Robson, Margarete, Matheus, Vera Lúcia, sejam todos bem-vindos. Vocês estão aqui, os que estão para chegar, os que vão escutar depois. Né? Vamos escutar, então, a palavra do Cid Moreira, de Deuteronômio. Bom dia, Ana Cordeiro, Mila, Gramar. Bom dia, Marcelo. Bom dia, queridos. Deuteronômio. Eu vou dizer uma coisa. Eu não queria estar na pele desses caras nessa época. Eu sei lá se eu vivi nessa época ou não. Isso é outra coisa, mas... Que época difícil. Né? Como você controlar um povo que não tinha regra, não tinha nada, entende? Então, precisa entender isso, né? E essas leis e tudo isso que ele traz, era para botar ordem na casa, cara. Pegar e falar, ó, deixa eu dizer uma coisa, meu. Se a coisa não acontecer por aqui, o bicho vai pegar, entendeu? E ele se valia da palavra do Deus vivo. Ó, Deus falou comigo. E deve ter falado mesmo. Né? Conexão plena e pura. Causa e efeito. Se fizer isso aqui, acontece isso aqui. Era muito difícil, exatamente. Nossa Senhora, porque não tinha o mínimo de design instintivo. Era barbárie pura mesmo, a história. Então tinha que botar ordem na casa. Muito bem, vamos à leitura do livro? Querem falar alguma coisa sobre isso? Sobre Deuteronômio. Vamos escutar sobre Deuteronômio. As regras eram uma questão de controle social, sanitário também, exatamente isso. O instintivo, é isso. Nós logramos minimamente esse design, uma inteligência instintiva, minimamente. A gente vê um monte de coisa ainda animalesca, né? Instinto é puro animal. O que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo, isso é surreal. Os corpos jogados no chão, cara, entendeu? Pleno século XX, você vê um negócio desse, é doido. Não importa quem, da onde fez a coisa. É muito doido, é barbárie pura. Então a gente ainda vive isso, mas de uma forma planetária, global, não mais. Né? Mas corre-se o risco. Crimes de latrocínio, né? Mortes, enfim. Regras e leis. Vamos lá, queridos. Ô, Luzia Solange, você vai nos dar a graça? Vai nos conceder a graça, já que você é uma Messias? Gostou da piadinha? Entendeu? Vai nos conceder a graça? Bora lá. Que a internet nos ajude hoje. Se não funcionar, vai para o 4G, já era, já sabe o caminho, tá bom? Estou aqui, qualquer coisa eu falo, stop, para, vamos fazer um comentário aqui. Bora lá. Deixa preparado aí o poema. Inclusive, eu vou fazer um corte daquilo lá, já baixei, vou fazer um corte. Capítulo 8. Crentes incrédulos. Qualquer dia desses uma pessoa bem simples vai pegar a palavra de Deus, lê-la e crer nela, e aí nós todos vamos ficar muito envergonhados. É que nós adotamos a cômoda postura de que nossa tarefa para com a palavra é explicá-la. Na verdade, nossa primeira atitude deve ser de crer nela, e depois obedecer. Um pensamento que me tem ocorrido com frequência ultimamente é que existe uma grande diferença entre conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Não é verdade que toda vez que assistimos a um seminário de estudos bíblicos ouvimos uma repetição das mesmas velhas lições, e saímos dali sem ter aumentado nem um pouco nossa fé? É possível que Deus nunca tenha visto um grupo de crentes tão incrédulos como os desta geração. Como isso é humilhante.
Será que estamos como que deslumbrados com a riqueza espiritual? Talvez sejamos como um marinheiro pobretão que cruza o Atlântico e fica alucinado, magnetizado ao pensar que ali embaixo está um navio Lusitânia com muita riqueza em seu bojo, que ele poderia pegar para si. O único problema são os metros e metros cúbicos de água que o separam dele. Do mesmo modo, a Bíblia, que é o talonário de cheques do crente, que lhe é dado pelo Senhor da Glória, garante: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Estou me sentindo fortemente satisfeito com a pobreza espiritual que nós, os crentes, estamos vivendo na atualidade. Quantas vezes vamos a uma reunião de oração e ouvimos uma frase tão comum: Senhor, tu podes fazer isso, referindo-se a um determinado pedido. Mas tal afirmação é fé? Não. É apenas o reconhecimento da onipotência de Deus. Eu creio que o Deus vivo, o Senhor da Glória, pode transformar essa escrivaninha, onde estou escrevendo, em ouro maciço, transformar água em vinho ou madeira em ouro. É coisa que está dentro da capacidade dele. Mas ele transformou água em vinho quando houve necessidade disso. Neste momento, por exemplo, $1 milhão me seria muito útil, e não gastaria nem um centavo para mim mesmo, nem teria do que me envergonhar naquele dia. Na verdade, temos muita necessidade desse dinheiro. Mas afirmar que ele pode fazer a madeira se transformar em ouro não opera a transformação. E assim eu fico sem o dinheiro. Mas se pela fé eu disser: ele irá transformar essa mesa em ouro, aí o problema estará resolvido. Todos nós sabemos que o maior destes, fé, esperança e amor, não é a fé. Mas por que ignorar o que é menor? Onde é que se vê a fé genuína hoje em dia? O que se vê é o mascaramento da fé. Um apelo que se ouve com frequência é: cremos que Deus deseja que estendamos a transmissão de nosso programa a mais 10 estações de rádio. Estamos esperando dele os fundos necessários para isso. Então, irmãos, escrevam-nos o mais breve possível. Isso pode até ser uma afirmação de fé, só que com indiretas, e não é dirigida apenas para Deus. Nós, os crentes, gostamos muito de citar superficialmente aquele versículo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma. Que palavras extraordinárias! De vossas necessidades, FP 4.19. Mas será que realmente acreditamos nele? Dito que poderíamos acrescentar um adendo ao capítulo 11 de Hebreus, sem querer com isso diminuir o valor dele, incluindo nomes como de Hudson Taylor, fundador da missão do interior da China, George Miller, Reis Ovels e outros que pela fé realizaram grandes feitos. Nessa hora difícil que vivemos, estou ficando cansado de nossas conversas sobre nosso maravilhoso e poderoso Senhor, quando nós continuamos ainda terrivelmente pobres. Deus abençoa a nossa fé, não a sabedoria, nem a personalidade. E a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Ele vai onde a nossa fé o coloca. Num certo sentido, que creio todos podem entender, a fé situa Deus aqui ou ali. Ela faz a junção da nossa impotência com a onipotência dele. A ciência já rompeu a barreira do som, e a sociedade que nos cerca, uma sociedade permissiva, sequiosa de prazer, clama para nós que também já rompeu a barreira do pecado. Agora vamos nós também, com a ajuda de Deus, com fé simples, firme, vamos romper a barreira da incredulidade. A dúvida retarda a ação da fé, e até a destrói. Mas a fé também destrói a dúvida. A verdade que a palavra de Deus ensina não é: tudo é possível ao que sabe expor bem as escrituras. Nesta vida terrena, será inútil tentar definir a pessoa de Deus, e possivelmente nem na eternidade conseguiremos entendê-lo, nem tampouco seus atos. Mas o que diz a Bíblia, esse livro que é tão imutável quanto seu autor, é: tudo é possível ao que crê. Muitas vezes ouvimos pessoas que se candidataram a um emprego para o qual se julgavam altamente capacitadas e foram rejeitadas dizerem, não sem certa amargura: hoje em dia o que conta não é o que a gente sabe, mas quem se conhece. Não pretendo entrar no mérito da questão, com relação ao mundo dos negócios, mas tenho certeza de que no plano espiritual é a mais pura verdade. Os fatos que sabemos sobre Deus nestes dias dão para encher uma biblioteca. Não queremos com isso depreciar o verdadeiro conhecimento, e menos ainda a sabedoria que vem lá do alto. Mas conhecer fatos sobre Deus é uma coisa, conhecer a pessoa dele é outra muito diferente. Paulo não tinha nada e no entanto possuía tudo. Que sublime paradoxo, que abençoada pobreza. Esse grande homem era espiritualmente riquíssimo. O fato de estar edificando o reino de Cristo e de estar escrevendo os oráculos de Deus nunca lhe subiu à cabeça. E a despeito de tudo que fez, já quase ao fim de sua carreira, ele diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, FP 3.10. O maior empecilho que existe para que os crentes transformem em realidade diante dos olhos do mundo as promessas de Deus é esse nosso desprezível ego. Mas Paulo declara que seu antigo senhor, o ego, foi destronado, e o que é melhor foi anulado na cruz. GL 2.20. Então Cristo pôde ser entronizado em sua vida. E para que nos purifiquemos e estejamos preparados para que ele assuma o controle, é preciso que o egoísmo, a autocompaixão, a justiça própria, a autossatisfação, a importância própria e tudo que tem a ver com o ego sejam entregues à morte. Não importa quem nós somos, nem o que nós sabemos. O que realmente importa é o que somos diante do inescrutável Deus. Se desagradarmos a Deus, não importa quem vamos agradar. E se agradarmos a ele, não importa quem vamos desagradar. Aquilo que podemos chegar a ser pela nossa união com Cristo é uma coisa, mas aquilo que somos é outra muito diferente. Encontro-me profundamente insatisfeito com o que sou. Se você está satisfeito, então tenha compaixão deste seu irmão mais fraco e ore por mim. Existe um tipo de fé que é natural, intelectual e lógica, e existe também a fé que é espiritual. De que adianta pregarmos a palavra, se no momento em que anunciamos não temos uma fé viva para comunicar-lhe vida? A letra mata. Iremos nos adicionar mais morte à morte? O maior benfeitor do homem hoje será aquele que puder trazer o inestimável poder de Deus para esse cristianismo orgulhoso e sem poder que vivenciamos hoje. A promessa de Deus ainda está de pé. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. DM 11.32. E se algum de nós conhecer a Deus, então coitado de você, Lúcifer. Enquanto a liderança espiritual não voltar a ser ocupada por homens que preferem a obscuridade, continuaremos a presenciar uma constante deterioração da qualidade do cristianismo popular, e possivelmente chegaremos ao ponto em que o Espírito Santo, entristecido, se retirará, como a glória de Deus se apartou do templo. Doutora W. Tozer. Nenhum homem é plenamente aceito enquanto não for, antes de tudo, totalmente rejeitado. Autor desconhecido. Volta o texto um pouquinho. Não, pode deixar lá compartilhado. Volta um tiquinho. Aí não, um tiquinho só. Finalzinho dele. Final dele. Isso. Se alguém de nós conhecer Deus, então coitado de você, Lúcifer. E antes é muito importante aqui, ó. De que adianta pregarmos a palavra se no momento em que anunciamos não temos fé viva para comunicar-lhe vida? A letra mata. Então, eu tenho dado um exemplo muito legal, que é a história da manga, né? Uma coisa é você conhecer a manga, outra coisa é você comer a manga, né? São coisas distintas, que nós precisamos estar
Precisamos estar atentos, né, a isso. Tem uma manga, tem uma mangueira, é assim, você nunca viu a manga, nunca viu a mangueira. Você só sabe da mangueira. E aí, algo, porque é a pessoa que está falando, ela dá indícios, dá coisas, você olha e fala, nossa, eu creio nisso. Eu creio que existe uma mangueira, existe manga, que é assim, etc. Essa é a crença. Esse é o lugar do crente, aquele que crê. Isso é muito doido, né? Porque ninguém pensa nisso que eu estou trazendo e é o que ele está trazendo para a gente aqui nesse capítulo, tá? Uma fé viva, né? Exatamente isso que ele está trazendo aqui. Então, outra coisa é você conhecer a mangueira. Você olha, é apresentado para a mangueira, a manga, você olha para ela e fala, nossa, é amarelinha mesmo. Nasce dessa ave que era assim, folhas verdes, desse jeito, compridinha, tarará, tarará. Então, tudo se comprova. E você está olhando aquilo diante dos seus olhos. Mas nada substitui você abrir aquela manga e dar uma dentada nela. Na hora que você dá uma dentada, é fé viva. Fé viva é isso, entende? Está introjetado em você, ninguém tira mais. E aí, se alguém conhecer Deus, então cuidado de você, Lúcifer. É por aí a história, entenderam? Beleza? Vamos continuar, Luzia Solange? Não me gabo de nada, a não ser da cruz de Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim, e eu fui crucificado para o mundo. GL 6.14, tradução da versão inglesa de Moffat. Se eu tivesse 1000 cabeças, preferiria que fossem todas cortadas, do que vir a retratar-me. Lutero, na Dieta de Worms. Não temo a tirania dos homens, e muito menos as mentiras que o diabo vem a inventar contra mim. João Knox, em Agodo e Leter. E quanto à verdade, não podemos abandoná-la, mesmo que isso implique na perda de nossa vida, pois não vivemos para esta geração, nem para servir aos príncipes, mas para o Senhor. Zwinglio. Capítulo 9. Precisa-se, profetas para o dia do juízo. A cabeça de Paulo já está mesmo prestes a rolar. E daí? Então, diante de Agripa, esse destemido discípulo não tem medo, nem usa de meias medidas. Na verdade, ele não consegue ser falso em nenhuma situação, nem em lugar algum. A coragem física é uma forma pela qual um homem pode se distinguir. Mas a coragem moral, que não treme ante as opiniões dos outros, sejam eles quem forem, é outra coisa. Paulo possuía esses dois tipos de coragem que fizeram dele um Daniel cristão, numa cova de leões romana. Os homens poderão destruir o corpo de um profeta, mas nunca destruirão o profeta. Mas, como eu ia dizendo, quando Paulo se apresentou perante o rei Agripa, já estava com a cabeça prestes a rolar. Ciente de que já estavam bem perto os pés daqueles que o sepultariam, ele prega com maior fervor, a ponto de aquele rei moral gaguejar. Por pouco me persuades a me fazer cristão. E também Festo, que era um dos convidados, esquece as regras da boa educação e interrompe-o. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Alto apóstolo responde: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Acho que o tom de voz que ele empregou aqui dava a entender que os ouvintes é que estavam loucos. Mas diga-me, quando pregamos o evangelho hoje, alguém acha que estamos loucos? Pelo contrário, não podemos fazer pregações muito taxativas, não é mesmo? Afinal, temos que pensar em nossa reputação, nas multidões que vêm ouvir-nos, nas ofertas que temos de levantar, e nos tantos anos que já temos de ministério. Faz alguns anos, os metodistas realizaram uma convenção anual em Newcastle, na Inglaterra, e a conclusão a que chegaram é que, a despeito dos grandes esforços empreendidos nas campanhas de evangelismo em massa e da preservação dos conversos pelo trabalho de discipulado, a vela do evangelismo está quase apagada. Mas entre eles existem homens de grande coração, de visão ampla e de grandeza de mente. Um deles é Edwin Sangster, teólogo, escritor e agora também presidente da Junta de Missões Nacionais. Ele não refuta a acusação de que o metodismo está enfermo, quase à morte. Mostra-se comovido e comove outros. Ouça o que ele diz. Estamos lutando contra uma doença entranhada nas profundezas da alma da nação. E para ela temos que empregar uma profunda terapia de raio-x que ainda não conseguimos definir com clareza. E depois acrescenta: acredito com tristeza que o agnosticismo está se desenvolvendo na Inglaterra, em vez do avivamento que os metodistas tanto desejavam. E creio que, mesmo que o número dos presentes fosse menor, poderíamos ter a conversão de todos eles. Mas o que acontece é que até os que estão nos púlpitos têm problemas de incredulidade. E enquanto a igreja vai se tornando fria e ineficiente, as cadeias, as varas de família onde se julgam os divórcios estão cada vez mais superlotadas. Deve ser este o clamor dos mártires: não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E o dos vivos, quero dizer, dos que realmente estão vivos, que têm a vida de Deus, será. Julga a minha causa contra o meu adversário. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Não há dúvida de que se aproxima um momento em que Deus não poderá mais aplicar a sua graça, e então o castigo será inevitável. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Há milhões e milhões de indivíduos em trevas por não terem luz. Contudo, as grandes democracias são os maiores culpados, pois possuem luz, mas abafam-na, escondem-na debaixo de um alqueire chamado comércio, ou de uma cama chamada ociosidade. Certamente um pecado como esse, tão semelhante ao de Sodoma, merece um castigo igual ao dado a Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e necessitado. Ézé 16.49. E nestes dias em que vivemos, dias de iminente destruição, precisamos de profetas, de homens santos que falem da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E se Deus não estiver operando através dos pregadores, acho melhor pararmos de vez. Mas a verdade é que ele opera, sim, por meio deles. Nem Gideão nem ninguém sofre perseguições por causa de suas visões. São as suas ações que provocam a ira daqueles que foram ofendidos. Basta que Gideão saia à meia-noite e derrube o poste ídolo de Baal, para o inferno descarregar sobre ele toda a sua fúria. Basta que João Batista chame os sacerdotes de raça de víboras e censure a conduta adúltera de Herodes, para assinar sua própria sentença de morte. Não há dúvida de que precisamos de profetas nestes dias de apostasia, em que os cultos e seitas divulgam suas crenças distorcidas e suas meias-verdades.
Será que a Terra ainda vai ter de suportar por muito tempo esse sistema bem organizado, mas paralisado, que se chama cristianismo? Estará Samster com a razão quando afirma que ainda não encontramos o remédio para a grave enfermidade que assola a nação? Talvez seja mais correto dizer que estamos desprezando o velho método de proclamar o arrependimento, regeneração e santificação. Mas bem no fundo de meu coração guardo comigo um consolo, e quero partilhá-lo com os leitores agora. Quando vier aquele avivamento enviado por Deus, direto dos céus, em poucas semanas desfará os males que o pernicioso modernismo levou anos elaborando. E quando soprar essa ventania do Espírito, os enganosos doutores em divindades verão derrubar-se a casa que edificaram sobre a areia. As interpretações humanas da Bíblia. A mente da humanidade está doente e seu coração fraco. Pelo esquema montado pelos homens, estamos no fim da linha. Já está. Tudo pronto para a maior detonação de todas as épocas que esmigalhará a terra com a destruição atômica. E o inferno se acha de boca escancarada para engolir os despojos que os iníquos modernistas ajuntaram quando venderam o sangue de Cristo por um prato de cozinhado vermelho, a chamada alta crítica. Desperta, braço do Senhor. Reveste-te de força. Chegou a hora do avivamento. Vivemos a era da condenação. Onde estão os homens de Deus? Um profeta pode operar milagres, mas precisa ter uma mensagem. O homem do mundo está confuso, indagando. Deus tem alguma mensagem para nós? É que ele sabe que ninguém mais tem uma mensagem coerente. Mas como Deus não pode mentir, as profecias de Joel 2 e Malaquias 3 se cumprirão. De repente virá ao seu templo o Senhor. Que maravilhoso consolo para nós. No momento, a sequidão. No seguinte, a libertação. 10 minutos antes de João Batista chegar, ninguém sabia que ele estava por ali. E o que aconteceu naquela época, irá acontecer também no futuro, tenho certeza. Deus terá o controle total dos ouvidos, coração e vontade de um homem. E alguns que no momento estão passando despercebidos, surgirão proclamando, no poder do Espírito, as verdades candentes que esta geração precisa escutar. Suas palavras serão ardentes como metal líquido. E Deus espera com grande paciência. Mas quando ele se erguer, quem pode suportar o dia da sua vinda? E quando o Espírito operar, pessoas que agora estão entregues ao pecado irão quebrantar-se e se arrepender. O Kremlin estremecerá quando souber da operação sobrenatural de Deus que estará ocorrendo na China. Que Deus suscite logo um avivamento na China, Rússia, Alemanha e outras nações que estão sendo queimadas com o fogo do comunismo. Primeiro porque esses povos precisam de mais dele, depois para que as nações livres se sintam enciumadas, como Jonas quando viu a população de Nínive se arrependendo. Para que o faraó capitulasse foram necessárias 10 pragas. Depois disso, os israelitas foram conduzidos à vitória por Moisés, o profeta. Hoje estamos vendo outras 10 pragas, mais sinistras, eficazes e poderosas do que aquelas, pois afetam o mundo todo, e não se acham confinadas apenas ao Egito. E, no entanto, essas 10 pragas não lograram tocar o coração do homem moderno, mas o tornaram ainda mais ímpio. Será que não haverá aí um Moisés contemporâneo nosso? Vamos permitir que esta geração pereça escravizada a um cativeiro moral, e continuar aqui sentados, de braços cruzados, sem fazer nada? Será que vamos continuar sendo apenas espectadores, que contemplam tudo como que hipnotizados, enquanto Lúcifer, que já está com milhões de almas acorrentadas em sua carruagem infernal, vai levando muitas outras pelo caminho largo para as trevas eternas? Precisamos redescobrir o segredo daqueles homens benditos de que fala a palavra de Deus, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, fecharam bocas de leões, daquele leão que anda em derredor, procurando alguém para devorar. Numa época como a nossa de destruição iminente, este cristianismo sem vida fraco, imobilizado, está precisando de homens cheios de Deus, de profetas movidos por ele. Precisa-se, profetas de Deus. A necessidade mais premente de nossos dias é de um batismo de santidade, uma demonstração de um viver santo. Duncan Campbell. Ele veio trazer fogo à terra, e ele já arde em alguns corações. Mas, se todos pudessem incendiar-se, e todos partilhar da mesma bênção. No batismo da pomba celeste, seja meu coração o altar, e teu amor a chama. George Crowley. Vem, Senhor, como fogo, com a chama sagrada limpar nosso coração. Que todo nosso ser possa tornar-se uma oferta ao nome de nosso Redentor. Andrew Reed. Sem muita oração e lágrimas não há avivamento. C. G. Finney. Capítulo 10. Só o fogo produz fogo. Quem quiser ter uma vida de oração precisa ser de aço, pois será atacado por Satanás antes mesmo de começar a tentar atacar o reino dele. Se ao orar nos limitarmos a apresentar uma lista de pedidos diante do Rei do Universo, estamos nos restringindo à menor de todas as facetas dessa prática tão complexa. Mas, como todos os outros aspectos da vida cristã, ela pode estar em desequilíbrio em nossa vida. Não devemos, por exemplo, substituir o trabalho pela oração, assim como esta não pode ser substituída pelo trabalho. Em sua obra The Weapon of Prayer, a oração como arma, ainda pouco conhecida, e M. Bunds diz o seguinte: é melhor negligenciar o trabalho do que a oração. E afirma também: os mais eficientes agentes na disseminação do conhecimento de Deus na Terra, na realização de sua obra e na resistência às avassaladoras ondas do inferno foram os líderes que oraram. Deus depende desses homens, usa-os e os abençoa. Não há dúvida de que se o avivamento tarda, é porque a oração está sendo negligenciada. Nada atemoriza mais Satanás e o inferno do que o crente que ora. Os missionários que conheciam Henry Martin invejavam sua espiritualidade. Um deles disse o seguinte a respeito de Martin: se eu pudesse ter a mesma perfeição que ele, sua profunda espiritualidade, sua diligência, sua superioridade em relação ao mundo, seu amor pelas almas perdidas, sua preocupação em aproveitar todas as chances que lhe surgissem de ser uma bênção para alguém, seu conhecimento de Cristo e das coisas do céu. É esse o segredo do grandioso impacto que causou na Índia. E o próprio Martin disse o seguinte: os valores da sabedoria me parecem cada vez mais agradáveis e lógicos, enquanto o mundo se torna mais e mais insípido e desprezível. E ainda, o que mais lamento é minha falta de poder e de fervor na oração em secreto, principalmente quando intercedo pelos incrédulos. Meu fervor espiritual não aumenta na mesma proporção em que cresce meu conhecimento. Será que alguém aí pode atirar em Henry Martin a primeira pedra? Não é verdade que todos nós podemos dizer que nos falta ardor na intercessão? Pela sua própria natureza, o fogo só é produzido por fogo. Se houver perto dele uma substância combustível, o fogo só propagará o mesmo elemento, fogo. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. T3.5b. Uma chama de fogo nunca poderá produzir gelo. Assim também o diabo nunca produzirá homens santos. Pastores que não oram nunca poderão reproduzir guerreiros da intercessão. E no entanto, uma fagulha que escape de uma bigorna pode incendiar toda uma cidade. Com uma vela só podem ser acesas 10.000. A partir da vida de oração que David Brainerd levou, iluminaram-se outros brilhantes astros ao firmamento do evangelismo, como William Carey, Payson e outros. William Carey leu a história de Brainerd, e como que um dínamo começou a girar no coração desse jovem ganhador de almas, levando por fim a Índia. E foi na chama da mesma alma que Deus acendeu a vela do coração de Edward Payson. Através da leitura do diário do missionário entre os índios, que na ocasião sofria dores fortíssimas, e se vestia de roupas de couro, Payson, então com 20 anos, recebeu inspiração para dedicar-se à oração, e o fez de tal forma que quase eclipsou o testemunho do próprio Brainerd. E para citar mais uma alma irmã de Brainerd, outro destaque na oração, que faleceu com avançada idade de 29 anos, mencionaremos Robert Moore e M. C. Shane. Esse gigante da oração sentiu-se atraído para a maior de todas as tarefas a que a alma humana pode se dedicar, quando leu a respeito de Brainerd. E outro grande homem de Deus que se inspirou na vida de Brainerd foi Jonathan Edwards. Ele testemunhou o avanço da tuberculose a consumir o organismo de Brainerd, enquanto Jerusa, a filha dele e noiva de Brainerd, chorava. Mais tarde, Edwards escreveu: dou graças a Deus porque, pela sua providência, Brainerd morreu em minha casa, pois assim pude ouvir suas orações, presenciar sua dedicação e me sentir edificado pelo exemplo dele. Na mesma época em que David Brainerd estava morrendo, João Wesley se encontrava no ápice de sua carreira espiritual, ouçamos o
que ele disse numa convenção de sua igreja na Inglaterra. Lembremos que já mencionei uma citação do Dr. Sangster numa outra convenção da Igreja Metodista. Disse Wesley: o que poderemos fazer para reavivar a obra do Senhor nos locais onde ela está em declínio? E em seguida, esse incansável e intrépido evangelista que abalou 3 reinos, respondeu a sua própria pergunta dizendo: todos os pregadores devem ler atentamente a biografia de David Brainerd. Então aí está. Vamos citá-los novamente. Payson, M.C. Shane, Carey, Edwards e Wesley. Todos eles homens famosos, todos inspirados pela mesma chama. Todos devedores a David Brainerd, que embora doente orava com fervor. É chegado o conflito das eras. Essa coisa distorcida, antibíblica que leva o nome de igreja, mas que se mistura com o mundo e desonra aquele a quem ela diz ser seu senhor, já foi desmascarada. É uma fraude. A verdadeira igreja nasce dos céus. Nela não há pecadores, e fora dela não há salvos. Ninguém pode colocar o nome de outra em seu hall de membros, nem tampouco pode riscar aquele que lá estiver registrado. Essa igreja, da qual, graças a Deus, ainda existe um remanescente no mundo, vive, move-se e existe na oração. Orar é o sincero desejo de sua alma. E assim como a primeira bomba atômica lançada no mundo abalou Hiroshima, assim também somente a oração pode sacudir o coração dos homens. Esse paganismo civilizado que vemos por aí, esses templos de ídolos, esses milhões de pecadores hipnotizados pelo pecado, dominados pelo pavor, só poderão voltar-se para Deus se a igreja for movida por Deus a atentar para a condição de perdição em que se encontram. O diabo procura arrancar-nos do aposento da oração lançando mão de todos os artifícios que conhece, pois ele sabe que pela oração o homem se une a Deus, e essa união perturba e derrota Satanás. E ele está bem ciente disso. Portanto, se ele conseguir afastar-nos da oração, nossa mente será dominada por interesses legítimos ou por questões importantes para nós. É aí então que precisamos apelar para o nosso principal defensor, o sangue de Cristo. Outra maneira de se resolver o problema da divagação do pensamento é orar em voz alta ou murmurar algumas palavras, mesmo que em tom baixo. Depois de conseguir domínio sobre Satanás, nosso trunfo seguinte se encontra nas preciosas e muito grandes promessas de Deus. Firmados nelas, achamos-nos pisando numa base de concreto espiritual. Por elas temos acesso ao céu. Por elas Deus se compromete a abençoar-nos e mostra-se desejoso de ouvir nossas petições, com as quais honramos com nossa fé. Por elas travamos uma batalha espiritual, não com Deus, mas contra os principados e potestades, pois Satanás, como qualquer outro ser, também não gosta de perder. E o tesouro deles são vidas humanas. Todos aqueles que se encontram fora do poder regenerador do Espírito Santo, incrédulos, condenados, desobedientes, embriagados, doentes, religiosos, jovens ou velhos, estão debaixo do domínio dele, embora o grau de domínio que ele exerce varie bastante de um para outro. E o principal alvo de seus dados inflamados são salvos, nos diversos níveis da escala espiritual. Mas com o escudo da fé poderemos apagá-los, e graças a Deus, sair desse embate incólumes. A oração não é nossa arma de defesa, é o escudo da fé que utilizamos para isso. A oração é nossa arma secreta. E parece que ela é secreta mesmo para muitos dos filhos de Deus. Na verdade, apesar de tudo que já lemos, quem pode dizer que sabe muita coisa sobre essa importante prática que é a oração? Mas não é pela oração que derrotamos Satanás. Cristo já o derrotou há 2000 anos. Todavia o diabo nos engana e nos desafia, e muitas vezes aceitamos suas ameaças e nos esquecemos da suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. É com ponto 19. Jesus, aquele que orou como nenhum outro, diz: eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, LC 10.19. Essa é a nossa vitória. Na oração, a alma é liberada. A verdadeira oração consome muito tempo. Nos primeiros estágios, temos a impressão de que o relógio está se arrastando. Mas depois, quando nos acostumamos mais com essa santa prática, o tempo voa. A oração torna nossa alma mais sensível. Observe que nunca oramos pelas pessoas de quem falamos mal, e nunca falamos mal daqueles por quem oramos. A intercessão é um poderoso detergente. Estou bem ciente de que o grande purificador da alma é o sangue de Cristo, mas é quando estamos em oração que, se tivermos algum pecado, ele opera uma purificação eficaz por meio do Espírito. Satanás não se importa se aumentarmos nosso conhecimento da palavra de Deus, desde que não nos dediquemos à oração, o que nos impulsionaria a pôr em prática as instruções que recebemos pela leitura da palavra. De que vale um conhecimento profundo, se nosso coração não tem profundidade espiritual? De que adianta termos uma boa posição perante os homens, se não a temos diante de Deus? De que vale a higiene do corpo, se nossa mente e espírito estão sujos? De que adianta possuirmos uma fachada de religiosidade se nosso coração é carnal? Por que nos orgulharemos de força física, por exemplo, se espiritualmente somos fracos? De que vale a riqueza do mundo se vivemos em pobreza espiritual? Que prazer pode ter na popularidade social aquele que é desconhecido no inferno? Pois a oração conserta todos esses desajustes espirituais. Aquele que não deseja ser envolvido por esse falso conceito de espiritualidade de nossos dias precisa fortalecer-se mediante uma comunhão mais íntima com Deus e adotar uma mentalidade mais calma e mais de acordo com os padrões celestiais. Quem deseja possuir a riqueza espiritual e quer ser ouvido por Deus, certamente experimentará muita solidão e comerá o pão da amargura. Ele pode receber ou não muita oposição social e familiar, mas uma coisa é certa, terá muito conflito interior, buscará o recolhimento, que pode gerar mal-entendidos, e é possível que até os melhores amigos se afastem. Quando duas pessoas se amam, gostam de ficar a sós uma com a outra, e em solidão é que se gozam os momentos de maior elevo espiritual. É como bem expressou um poeta: ouvi um chamado: vem, segue-me. E foi só. Aí as alegrias terrenas perderam seu fascínio, e minha alma o seguiu. Levantei-me e seguiu. E foi só. Não queres também segui-lo se ouvires o chamado? Será que um marinheiro ficaria parado se ouvisse o clamor de um náufrago? Será que um médico permaneceria sentado comodamente, deixando seus pacientes morrerem? Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado e não iria prestar-lhe socorro? E você, conseguiria ficar à vontade em Sião, vendo o mundo ao seu redor ser condenado? Leonard Ravenhill. Dá-me o tipo de amor que segue à frente de todos, a fé que não desanima à vista de nada, a esperança que não morre mesmo sofrendo decepções, o fervor que arde cor no fogo. Que eu nunca fique estagnado como um torrão no chão. Torna-me o teu combustível, chama divina. M. Wilson Carmichael. Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Filipenses 2.15-16. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5.14. Capítulo 11. Por que eles não despertam? Os Estados Unidos não cairão nunca, já estão caídos. E isso se aplica à Inglaterra também. Nunca serão escravizados. Seu povo já se acha acorrentado pelas cadeias de uma anarquia moral que eles mesmos criaram, eles mesmos escolheram. Aqui vivem milhões de pessoas moralmente enfermas que não desejam a cura. Estão comprando ilusões e pagando com a própria alma imortal. E não apenas rejeitam a realidade, mas zombam e criticam dela abertamente. A sociedade está sendo inundada por uma avassaladora maré de transgressão à lei de Deus, de desobediência ao Senhor, de uma iniquidade que destrói a alma humana. Hoje, as massas humanas estão vendendo a alma ao diabo a preços vis, e de uma forma até então nunca vista. Já ninguém há que se desperte e te detenha. E 64.7. Que quebranto infernal é esse que os aprisiona? Por que tal fascínio os prende? Quem lhes aplicou essa lavagem cerebral? Por que não despertam e reagem?
Parece que o mundo, sob a direção do diabo, deu uma nova injeção de força à carne. Um dos sinais dos últimos dias é que os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Observemos que prazeres está no plural. E onde é que se prepara essa iguaria do inferno? Nas destilarias do mundo. O argumento de que em alguns casos os governos das nações subsidiam essas indústrias para que mantenham alta oferta de empregos é muito fraco. As destilarias são perfeitas creches, onde se nutrem assassinos que andam por aí portando armas ou em seus automóveis dirigindo embriagados. Nos tribunais julga-se o fruto da bebida. O avivamento aniquilaria essa planta mortal pela raiz. O louco carrossel da sensualidade acha-se carregado de milhões e milhões de jovens que aguardam sua iniciação na prática da iniquidade. Quando o erro é apresentado como algo tão agradável, a juventude pecaminosa e libertina não se interessa em praticar o bem. Por uma hora dessa vida maravilhosa, dizem eles, vale muito a pena arriscar essa especulação que os teólogos chamam de eternidade. Pensemos por um instante. Pode haver burrice maior ou prática mais animalesca do que um concurso de cerveja? O vencedor é aquele que ainda permanece de pé depois que todos os outros, grunhindo como porcos, já caíram no chão, inconscientes pela bebida. É uma competição praticada não apenas pelo homem das cavernas, mas também pelos novos intelectuais, que se acham fisicamente saciados, de alma manchada e irremediavelmente entregues à iniquidade. Saturados de luxúria, jogo e bebida, esses indivíduos, adultos no corpo, mas moralmente retardados, entoam o lamento de Lord Byron. Hoje só tenho cinzas onde antes tinha fogo. A alma que havia em meu corpo está morta. O que antes eu amava, agora apenas admiro. Meu coração é tão grisalho quanto meus cabelos. Se a igreja tivesse algo de mais vivo, positivo... Compartilha, por favor. Gratidão. Lúcia Solange. Amados, eu preciso ajustar uma coisa aqui. Ei, Vandiane. Me escreva, mulher, viu? Se disse que queria falar comigo, me escreve no WhatsApp. Você tem meu contato lá? Tem, né? Me escreve lá, tá? Queridos, é o seguinte, preciso ajustar uma coisa aqui. Na realidade, duas coisas nós precisamos ajustar aqui. Eu parei por causa disso, porque eu acho que tem a ver com toda a leitura que nós vamos fazer. Fazem uma confusão, muitas pessoas fazem essa confusão, como se as dominações, os principados, as potestades, as virtudes fossem conexões ou energias do mal. Eu já vi várias pessoas falando isso. Lutar contra, ele acabou de falar, lutar contra as potestades e os principados. Isso é um engano. E é fácil entender isso. Porque tudo é luz e sombra e tudo que existe no universo foi feito pelo Deus vivo. Não há nada que não foi feito pelo Deus vivo. E tudo é luz e sombra. Então, quando você fala sobre os principados e as potestades, que são os anjos caídos, como Adão, Cadmon, etc., assim por diante, e nós mesmos estamos aqui encarnados nesse plano da Terra, certo? Você tem a legião, ou a legião do mal e as hostes do bem. Você tem as duas coisas, que tem um nome específico chamado Kiplotes, aí, é um outro lugar, não vou entrar nisso aí. Então, nós não podemos confundir isso, colocar isso tudo no mesmo saco. Esses são coros angelicais, são coros, querubins, serafins, tronos. São os três primeiros coros que tem, que não caíram. Tudo bem, estão lá, do lado de Deus. São os anciões do templo, os tronos, as jovens crianças, os anjos crianças, os querubins, e os serafins, os jovens guerreiros de Deus. Bom, abaixo disso, nós temos lá potestade, dominação, virtudes, principados, anjos e arcanjos. São 9 coros que nós temos, né? E todos sagrados, e todos com luz e sombra. Tá? Esse é o primeiro ajuste que é importante a gente fazer. O segundo ajuste que é importante é sobre essa questão de crença, que eu vi que também a Joyce tinha colocado alguma coisa aqui. Eu acho que fé real é você acreditar na manga só de ver a manga. Então, mas acreditar na manga só de ver a manga, você está numa crença, mas você não introjetou. E eu quero trazer o conceito aqui. Enquanto a gente estava disputando, eu fui buscando os conceitos aqui que são importantes, né? Eu vou trazer um texto aqui do que eu acabei de falar, que deixa eu compartilhar com vocês aqui no bate-papo, para que vocês possam ter isso. Depois você pode colocar no grupo lá só, se você puder, não sei se você vai conseguir copiar aí, tá? Falando sobre potestades e principados, tá? Bom, então, o que é crer? Né? Porque se a gente fala de crença, o que é crença? É o ato ou efeito de crer. Então, vamos olhar o que é crer. Crer. Tomar por verdadeiro, acreditar. Isso é crer. Tomar por verdadeiro, acreditar.
Confiar em, aceitar como verdadeiras palavras ou manifestação de. Nós estamos falando sobre a etimologia da palavra, a origem da palavra, não é como eu uso. Todo mundo faz mau uso da ignorância, por exemplo, como uma ofensa. A origem da palavra é você ignorar algo de. Então, eu estou falando da origem da palavra. Crer significa isso. O significado de crer na Bíblia, que significa o quê? Aqui. Crer em Deus significa, antes de tudo, aderir ao próprio Deus. Aderir ao próprio Deus. Entregando-se ao próprio Deus. Integrando-se a Ele. Não existe uma crença teórica. Não se trata de verdade, que eu examino, aceito e acabou. Não se trata disso. Então, quando eu trago, e vou continuar aqui, né? Já falo o que eu iria falar. Né? Então, qual é a etimologia da palavra crença? Ela é construída do latim, combinando a forma dos termos do verbo acreditar, que é credere, do qual possui duas raízes indo-europeia, querd, em referência ao coração, e de, em referência a colocar, completando como um sufixo em cima do latim, como qualidade. Portanto, pode-se dizer que, ao falar crenças, estamos falando colocar no coração. Colocar no coração, a crença, algo, colocar algo no coração. Palavra crença. Nesse sentido, encontra-se certamente associada à ideia de fé. Associada à ideia de fé. Isso que é importante, tá? Está trazendo. Bom, e a palavra fé? A origem dela vem do grego de pistia, que indica a noção de acreditar. E no latim, fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Uma atitude de fidelidade. No contexto religioso, fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por uma religião ou uma ordem iniciática, assim por diante. Bom, feito toda essa leitura aqui, quando eu trago essa diferença sobre crença e fé, eu estou querendo trazer um conceito daquilo que você crê, daquilo que você crê e não conhece, daquilo que você crê porque você conheceu e viu com seus próprios olhos, e daquilo que você introjetou dentro de você e que ninguém precisa falar mais nada para você. Você não precisa de nenhum estudo, você não precisa de ninguém como intermediário, você sabe. É aquilo que Jung trouxe na última entrevista dele, que perguntaram: você acredita em Deus? Ele parou, a última resposta de Jung, ele parou um tempo, pensou, ele falou assim: não, eu sei o que é Deus. Eu saber o que é Deus, eu não preciso crer nele. Esse é o conceito, entende? Isso muda completamente. Eu estou trazendo um conceito da história. Isso muda completamente. Isso se dá totalmente, plenamente, quando você passa a ser alguma coisa. Então, presta atenção. Eu fui, durante 30 anos, bailarino. Eu estudei a técnica clássica como poucas pessoas estudaram. Durante um tempo, eu não sabia nada. Meu corpo ia para um lado e ia para o outro. Eu precisava o quê? Ter a aula lá e não sabia o que estava fazendo naquela aula. Eu fui aprendendo os passos, fui conhecendo a técnica de balé clássico e fui introjetando esse lugar. Chegou um momento que eu conhecia todos os passos, o professor pedia, eu executava. E meu corpo começou a se doutrinar começou a se doutrinar àquela origem, que é o balé clássico. Num determinado momento, eu comecei a dominar aquilo. Por quê? Porque eu tive muito conhecimento. Eu dominava a técnica, mas não controlava ela. Porque para controlar, eu precisava entrar em ação. E entrando cada vez mais em ação, aquilo foi se tornando natural para mim. Natural para mim. Orgânico. Eu já executava com facilidade, mas ainda dependia de um professor que desse a aula, dependia da própria aula. E chegou um momento que aquilo se fundiu comigo. Eu passei a ser um só com a dança clássica e com a dança em si, com o ritmo e com o que quer que seja. Hoje não existe diferença e diferenciação entre a dança e eu.
seja qual dança eu for fazer. Eu atingi uma plenitude de comer essa manga. Hoje eu sou a dança. Eu não creio na dança, ou eu... Percebem o que eu estou falando? Então, a fé é exatamente isso, entende? Você entrar em contato com Deus vivo é este lugar. Se você tiver que crer em alguma coisa, você está precisando de intermediário ainda, entende? Você ainda não atingiu, cara, porque a hora que você atingir, você não precisa de nada. Essa é a real da história. Tudo bem? Beleza? Ajustar essas duas coisas que eu acho que eram importantes. Alguém tem perguntas sobre isso? Ficou claro? Mila, Joyce, uau! Churamar! Maga, nossa, a Maga está comigo aqui. Maga é maga mesmo, está desde a Aliança Ativa, a Maga aqui, desde as 5h30. Marco, o Matheus também, exatamente isso. Matheus também, chegou um pouquinho depois, mas está aí. Beleza, querido, então vamos continuar, bora lá. Bora lá. Isso aí, cultura é riqueza. Positivo para apresentar a essas pessoas que de dia estão nos clubes recreativos e de noite nas boates. Talvez elas pudessem ser afastadas desses locais de carnalidade. O de que precisamos nesta hora é corações fervorosos. Olhos que choram e lábios dispostos a propagar o evangelho. Se tivéssemos um décimo da espiritualidade que julgamos ter, aos domingos as ruas de nossas cidades ficariam cheias de filas de crentes marchando para Sião, com pano de saco e cinzas, lamentando a calamidade que fez com que a igreja se tornasse essa coisa sem beleza, sem ardor e improdutiva que hoje é. Se chorássemos em nosso aposento de oração, como choram os judeus no muro das lamentações em Jerusalém, estaríamos vivendo um constante avivamento, uma constante renovação de vida. Se retomássemos a prática dos apóstolos, de esperar no Senhor a vinda do poder apostólico, teríamos condições de sair a pregar o evangelho com as mesmas possibilidades apostólicas. Mas nestes dias a maior preocupação nossa é: estão todos satisfeitos? O propósito de Deus para nós não é que experimentemos felicidade, mas santidade. O fato, porém, é que a sensatez deu lugar à insensatez, embora Paulo, escrevendo a Tito tenha recomendado tanto a jovens como a velhos: sejam sensatos. Não há dúvida de que hoje precisamos novamente nos pôr de joelhos e escalar a colina do Calvário assim, em oração, e contemplar a cruz com atitude de humildade e adoração. Primeiro a igreja terá que se arrepender, depois o mundo se quebrantará. Primeiro, a igreja terá que chorar, depois, os altares ficarão cheios de pecadores arrependidos. Quando o psicólogo William James, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, encontrava-se no auge de sua atuação, foi acometido de uma misteriosa enfermidade. Estava com os nervos abalados, sofria de insônia e passava por profunda depressão, mas não sabia o que fazer para se curar. Foi para a Europa. Será que encontraria a cura em Berlim? Mas ali ele não encontrou nenhuma esperança. E que tal Viena? A mesma coisa. Será que em Paris não acharia a solução de seu mal? Mas ali também não se encontrava o remédio para ele. Seu desespero foi aumentando. Foi a Londres e depois à Escócia, mas em nenhum lugar havia cura. Voltou para os Estados Unidos, com a ideia de suicídio a passar-lhe pela mente. Afinal, alguém lhe recomendou um homem que orava por enfermos. A cura divina era um anátema para William James, famoso filósofo e psicólogo. Sua mente privilegiada e todo o seu conhecimento intelectual protestavam contra tal recurso, mas não havia outra saída. Foi. Então aquele crente simples e letrado impôs as mãos sobre a cabeça do filósofo e orou. Mais tarde, James relatou o seguinte: senti uma energia misteriosa perpassar meu corpo, e logo depois me sobreveio enorme sensação de paz. Compreendi que fora curado. Mas parece que, quando se trata de curar a enfermidade maligna deste mundo louco, o abana da ciência e o farfá da política são bem mais interessantes para nós, com nossa vontade obstinada e nosso intelecto desvirtuado, do que a cruz de Cristo. O fato, porém, é que, se quisermos ver a restauração da humanidade, teremos que ser humildes como foi William James, e voltar à cruz de Jesus e ao seu poderoso sangue. Não preciso de coisa alguma, igreja de Laodiceia. Esta foi a iniquidade delas: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Ezequiel 16:19. Está irritado o Espírito de Deus? São estas as suas obras? Miqueias 2:7. A igreja que é dirigida por homens em vez de ser comandada por Deus está condenada ao fracasso. O ministério que se fundamenta em ensinos de seminários e não está cheio do Espírito Santo não opera milagres. Samuel Chadwick. Aquele que prega arrependimento está se colocando contra este século, e enquanto insistir nisso será impiedosamente atacado pela geração cuja fraqueza moral aponta. Para tal tipo de pessoa só existe um fim: sua cabeça vai rolar. É melhor ninguém começar a pregar o arrependimento enquanto não confiar sua cabeça ao céu. Joseph Parker. Capítulo 12. Uma igreja pródiga em um mundo pródigo. Quem fizer um exame geral da igreja hoje ficará a perguntar-se quanto tempo nosso Deus Santo ainda vai se segurar para não vomitar essa Laodiceia de sua boca. Se há uma coisa em que todos os pregadores estão de acordo, é que é a era da igreja de Laodiceia. E apesar de estar suspensa sobre nossa cabeça a espada de Damocles da rejeição divina, nós, os crentes, somos preguiçosos, amantes das comodidades e sem amor. Pois embora nosso misericordioso Deus perdoe nossos pecados, purifique nossa iniquidade e se compadeça de nossa ignorância, o fato é que nosso coração morno é uma abominação para ele. Temos de ser quentes ou frios, ardorosos ou congelados, ou estamos ardendo de fogo espiritual, ou somos refúgio. Deus abomina a falta de amor e de calor. Nos dias atuais, Cristo está sendo ferido na casa de seus amigos. O livro de Deus hoje sofre mais nas mãos de seus expositores do que nas de seus opositores. Somos descuidados no emprego de textos das Escrituras, interpretamos-los de forma distorcida e lenta demais para nos apropriarmos de suas incomensuráveis riquezas. Um pregador defende a inspiração da Bíblia com fala eloquente e espírito fervoroso, usando todo o seu vigor e energia. Mas, instantes depois, esse mesmo pregador, com uma calma mortal, começará a racionalizar essa mesma palavra inspirada, com declarações contundentes. Esse texto não tem aplicação em nossos dias. E assim a fé ardorosa de um crente novo se esfria com um jato de água gelada que vem da incredulidade do pregador. Somente a igreja pode agravar o santo de Israel, e em nossos dias ela demonstra uma habilidade incomum nisso. Se existem níveis de morte espiritual, então o nível mais baixo que conheço é pregar sobre o Espírito Santo sem ter a unção do Espírito. Quando oramos, cometemos a imperdoável arrogância de suplicar que o Espírito venha a nós com sua graça, mas não com seus dons. Vivemos dias em que o Espírito tem sido reprimido ou relegado a segundo plano, até mesmo nos círculos fundamentalistas. Precisamos declarar que queremos ver cumprida a Escritura de Joel 2. Pode ser que até clamemos: derrama teu Espírito sobre toda a carne, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, colocamos aí uma cláusula não expressa.
Mas não deixe que nossas filhas profetizem, nem que nossos jovens tenham visões. Ó Deus, se em nossa cultivada incredulidade e nesse nosso crepúsculo teológico e impotência espiritual, temos entristecido e continuamos a entristecer o Espírito Santo, então, por misericórdia, vomita-nos da tua boca. Se não puderes fazer nada por nosso intermédio nem nós, então, ó Deus, faze-o sem nós. Passa de largo por nós e assume para ti um povo que hoje não te conhece. O salva, santifica-o e reveste-o com o poder do Espírito Santo para realizar o ministério na esfera do sobrenatural. Depois envia-o ao mundo, formosos como a lua, puros como o sol, formidáveis como um exército com bandeiras, para reavivar esta igreja enferma que está aí e abalar este mundo que se acha atolado no pecado. Pensemos um instante no seguinte: Deus não tem mais nada para nos dar. Ele já deu seu Filho unigênito para a salvação dos pecadores. Colocou a Bíblia ao alcance de todos os homens. Enviou o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado e revestir a igreja de poder. Mais de que vale um talonário de cheque se todos eles estiverem em branco, sem assinatura? Da mesma forma que valor tem um culto, mesmo que seja de uma igreja fundamentalista, se o Deus vivo não estiver presente a ele? Temos que saber manejar corretamente a palavra da verdade. O versículo: Eis que estou à porta e bato. AP 3.20. Não é dirigido a pecadores por um Salvador que aguarda permissão para adentrar o coração. Não, a figura aí é da triste imagem do Senhor à porta da igreja de Laodiceia, querendo entrar nela. Imagine só tal situação. O texto mais lido nas reuniões de oração é: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas na maioria dos casos ele não está no meio, está à porta. Cantamos louvores a ele, mas rejeitamos sua pessoa. Pegamos uma porção de comentários e nos apoiamos nas notas de margem de nossa Bíblia, e assim como que nos imunizamos contra as ardentes verdades da imutável palavra de Deus. Não me espanto muito com a paciência que Deus tem com os pecadores, com homens de coração endurecido. Afinal, qualquer um tem paciência com uma pessoa cega e surda, e os pecadores nada mais são que cegos e surdos. Mas fico abismado com a paciência que ele tem com essa igreja egoísta, entorpecida, preguiçosa de hoje. O grande problema de Deus é que o mundo pródigo convive com uma igreja pródiga. Ah, que crentes cegos, falidos e arrogantes somos. Estamos nus e não nos damos conta disso. Somos ricos. Nunca a igreja teve tanto equipamento, mas na verdade somos pobres. Nunca o nível de poder esteve tão baixo. Não nos falta nada, e no entanto falta-nos quase tudo que a igreja apostólica possuía. Será que ele está em nosso meio quando nos divertimos sem qualquer constrangimento, em nossa nudez espiritual? Ah, como precisamos do fogo. Onde está o poder do Espírito Santo para derrubar os pecadores e encher nossos altares de convertidos? Hoje as igrejas estão mais interessadas em instalar seus aparelhos de ar-condicionado do que se condicionar para orar, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus e fogo são imagens inseparáveis. Assim também são o homem e o fogo. Cada um de nós está trilhando um caminho de fogo. Fogo do inferno para o pecador e fogo do juízo para o crente. E infelizmente milhões de pecadores irão experimentar o fogo do inferno, porque a igreja perdeu o contato com o fogo do Espírito Santo. Moisés recebeu seu chamado por meio do fogo. Elias invocou o fogo do céu. Eliseu acendeu um fogo. Miqueias profetizou sobre a purificação pelo fogo. João Batista afirmou: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus disse: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Se nós tivéssemos com o batismo de fogo a mesma preocupação que temos com o das águas, conheceríamos uma igreja em chamas e experimentaríamos outro Pentecostes. A velha natureza pode querer escapar ao batismo nas águas, mas certamente o batismo de fogo a destruirá, pois ele queimará a palha em fogo inextinguível. Os discípulos de Jesus que já haviam operado milagres tinham presenciado a glória da sua ressurreição. Só pregaram a cruz de Cristo depois que foram purificados pelo fogo. Com que autoridade os homens pregam hoje, aqui ou nos países estrangeiros, sem antes ter vivido a experiência do cenáculo? Não nos faltam pregadores que queiram falar de profecias, mas nos encontramos muito pobres de pregadores proféticos. Não estamos apelando para que haja previsões espirituais e profetizadores do sensacional. O que resta para ser predito é muito pouco, pois temos a palavra de Deus, a revelação da mente do Senhor nela. Mas precisamos muito de homens que possam apregoar. Ninguém pode monopolizar o Espírito Santo, mas ele pode monopolizar seres humanos, os profetas. Eles nunca são esperados, nem anunciados, nem apresentados, apenas aparecem. São homens enviados, homens selados, homens do sobrenatural. João Batista não operou nenhum milagre. Quer dizer, os rios da miséria humana não correram para ele para que os tocasse, mas ele só ergueu uma nação que se encontrava espiritualmente morta. Chego a admirar-me com nossos evangelistas que, sem constrangimento algum, relatam que experimentaram um maravilhoso avivamento em tal ou qual lugar, quando milhares de pessoas vieram à frente consagrando sua vida a Deus, e depois acrescentam uma explicação para satisfazer os fundamentalistas. Mas não houve desordem nem sensacionalismo algum. Mas será que pode haver um terremoto sem algum tipo de sensação? Ou pode haver um vendaval que não resulte em desordem? Não é verdade que o abrasante ministério de Wesley provocou uma revolução na Inglaterra? A igreja da Inglaterra bateu a porta de todos os seus templos na cara desse homem enviado por Deus, cujo nome era João Wesley. Mas nem assim esses líderes religiosos conseguiram conter a maré daquele avivamento operado pelo Espírito Santo. E Wesley, esse homem abençoado, abandonou a Universidade de Oxford, tendo sido um fracasso total, como disse ele à vista de todos, com a mente de um filósofo, o ardor de um zelote e a garganta de um orador, na tarefa de ganhar almas para o Cordeiro. Aí chegou o dia 24 de maio de 1738, e numa reunião de oração numa casa Rua Aldersgate, ele nasceu do Espírito, e depois foi batizado por ele. E durante 13 anos esse homem, que tinha um batismo de fogo, abalou 3 reinos. O mesmo havia acontecido a Savonarola, que abalou a cidade de Florença, na Itália, a ponto de o rosto desse monge louco tornar-se um terror para os florentinos, e motivo de chacota para os fanáticos papistas. Irmãos, à luz do conhecimento que temos sobre o altar de Deus, é melhor vivermos 6 meses com o coração em chamas, apontando o pecado deste mundo, seja em que lugar for, e conclamando o povo a libertar-se do poder de Satanás e se voltar para Deus, como fez João Batista, do que morrer cercado de honrarias eclesiásticas de doutorados em teologia, para se tornar motivo de riso no inferno para os espíritos das trevas. Ridicularizar os magnatas da bebida e censurar os políticos corruptos não atrai maldição sobre a nossa cabeça. Há quem faça as duas coisas sem sofrer nenhuma ameaça à sua vida e à sua posição no púlpito. Os profetas do passado eram mortos porque combatiam veementemente as religiões falsas, e nós também devíamos nos deixar arder de santa indignação ao ver a religião falsa enganando nossos semelhantes e roubando de nossos entes queridos a salvação, ou ao ver sacerdotes levando-os para o inferno sob a efígie de um crucifixo. E talvez, quem sabe, daqui a alguns anos, para abrir o caminho para uma nova reforma no século 20, nós sejamos queimados em fogueiras. Esta aqui é para se ler e chorar. Hoje o protestantismo mutilado vê os sacerdotes católicos romanos elogiando os evangelistas protestantes. Responda em sã consciência. Você acredita que esses mesmos papistas aplaudiriam Lutero ou apoiariam Savonarola? Ó Deus, envia-nos pregadores que possam entregar mensagens que penetrem o coração dos homens e o incendeiem. Envia-nos uma geração de pregadores mártires, de homens em chamas, quebrantados e prostrados diante da visão de um castigo iminente e de um inferno eterno para os irregenerados. Que Deus nos envie profetas, homens destemidos que clamem em alta voz, e não poupem ninguém, que abalem nações com lamentos ungidos, que sejam fervorosos quase a ponto de se tornarem insuportáveis, duros a ponto de ser difícil ouvi-los, e descomprometidos a ponto de sofrerem perseguição. Estamos cansados de pregadores que se apresentam de roupas elegantes, linguagem suave e torrentes de palavras, mas apenas com uma gota de unção. São homens que entendem mais de competição do que consagração, mais de promoção do que oração. Substituem o crescimento do reino por propaganda, e se preocupam mais com a felicidade dos membros da igreja do que com a santidade deles.
Comparados com a igreja neotestamentária, achamos-nos tão abaixo do normal. Somos tão pouco apostólicos. Em muitos casos, a sã doutrina está fazendo muita gente dormir, pois a letra não basta. É preciso que ela esteja inflamada. O que dá vida é a letra mais o espírito. Um bom sermão, expresso numa gramática perfeita, com uma interpretação irrepreensível, pode ser tão sem gosto como uma colherada de areia na boca. Se quisermos paralisar o comunismo e desmantelar a igreja romana, precisamos de uma igreja batizada com fogo. Moisés foi atraído por uma sarça ardente. Se a igreja estiver em chamas, atrairá o mundo, porque eles ouvirão a voz do Deus vivo falando-lhes do meio dela. Quero ter fervor para com Deus. Afinal, de tudo que Deus nos ordena, o principal é a oração. Ah, como desejo ser um homem de oração. Henry Martin. O amor arde como fogo e sobrevive à base de calor. O ar que a verdadeira experiência cristã respira e o pão de que ela se alimenta são feitos de chama, e ela suporta qualquer coisa, menos uma chama fraca. E quando a atmosfera que a cerca é fria ou morna, morre congelada ou amíngua. Não há oração verdadeira sem chamas. E M. Buggs. Ah, quem me dera ter grande paixão pelas almas, ter una compaixão que se apieda. Ah, quem me dera ter um amor que amasse até a morte, um fogo que me consumisse. Ah, quem me dera ter o poder da oração vitoriosa, que se derrama em favor dos perdidos. Uma oração vitoriosa em nome daquele que venceu. Ah, quem nos dera um Pentecostes. M. Carmichael. Capítulo 13. Precisa-se um profeta para pregar. Aos pregadores. Tentar fazer uma avaliação de João Batista pelos modernos padrões de espiritualidade seria o mesmo que tentar medir o sol com uma fita métrica. No Jordão, a multidão ansiosa indagou a respeito do recém-nascido. Que virá a ser, pois, este menino? E a resposta foi: ele será grande diante do Senhor. Hoje em dia, a palavra grande se acha muito desgastada, pois confundimos proeminência com importância. Naquela época, Deus não estava à procura de sacerdotes, nem de pregadores, mas de homens. E havia muitos homens como hoje, mas eram todos pequenos demais. Ele precisava de um grande homem para uma grande missão. João Batista possuía pelo menos um atributo que o qualificava para o sacerdócio, mas tinha todos os requisitos necessários para tornar-se um profeta. Antes de sua vinda, o povo viverá 400 anos de trevas, sem um raio da luz profética, 400 anos de silêncio, em que não se ouvirá o brado. Assim diz o Senhor, 400 anos de uma constante deterioração espiritual. E assim Israel, a nação escolhida por Deus, estava imersa em holocaustos, cerimônias e circuncisões, fazendo expiação com rios de sangue de animais, e tendo por mediador uma classe sacerdotal rica e saciada. Mas o que um exército de sacerdotes não conseguiu fazer em 400 anos, foi feito em 6 meses por um homem, enviado por Deus, moldado por Deus, cheio de Deus e incendiado por Deus, João Batista. Concordo com I. M. Buggs quando diz que Deus leva 20 anos para formar um pregador. A preparação de João foi feita na Divina Universidade do Silêncio. Deus matricula nela todos os seus grandes homens. Embora Cristo tenha feito sua interpelação a Paulo, um fariseu orgulhoso, legalista, de intelecto privilegiado e linhagem invejável na estrada de Damasco, ele precisou passar 3 anos na Arábia para se esvaziar de tudo isso e desaprender o que aprenderá, para que finalmente pudesse afirmar: Deus revelou-se em mim. Deus pode preencher no minuto que nós levamos anos para esvaziar. Aleluia! Jesus disse, e demais também ordenou: permanecei, até que aquele que resolver passar uma semana fechado num aposento, a pão e água, sem nenhuma leitura não será Bíblia, sem companhia alguma não será do Espírito Santo, ou sofrerá um colapso nervoso, ou terá tal experiência com Deus que sua vida e ministério serão revolucionados. Depois disso, como Paulo, ele será conhecido no inferno. João Batista ficou na divina escola do silêncio, o deserto, até o dia em que se manifestou ao povo. E quem poderia estar mais bem preparado para aquela tarefa de despertar de seu sono carnal, aquela nação entorpecida, do que aquele profeta queimado de sol, batizado com fogo e moldado no deserto, e enviado por Deus? Nos olhos, ele trazia a luz de Deus, na voz a autoridade divina, e na alma o mesmo ardor de Deus. Quem, pergunto eu, poderia ser maior do que João? É verdade que ele não fez nenhum sinal, isto é, não ressuscitou nenhum morto, mas fez muito mais, ergueu uma nação morta. E esse profeta vestido de couro, com um ministério de curta duração, era tão ardoroso e sua luz tinha tal brilho que os que ouviam suas mensagens fervorosas, candentes, iam para casa e passavam noites insones até que sua alma se quebrantava em arrependimento. Entretanto, tinha uma doutrina diferente, sem holocaustos, sem cerimônias, sem circuncisão. Tinha uma dieta estranha, sem vinhos nem banquetes. Tinha roupas estranhas, sem filactérios nem vestes farisaicas. É verdade, mas João era grande. As grandes águias voam sozinhas, os leões maiores caçam sozinhos, as almas grandiosas vivem sozinhas, a sós com Deus. É muito difícil suportar tal solidão, é impossível apreciá-la, a não ser acompanhado de Deus. Realmente João conseguiu ser grande. Ele foi grande em 3 aspectos: grande na sua fidelidade ao Pai, preparou-se durante tanto tempo para pregar por tão curto período, grande em sua submissão ao Espírito, andava ou parava de acordo com as orientações dele, grande nas afirmações que fez sobre o Filho, apontando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apesar de não ter se avistado com ele antes. João era uma voz. A maioria dos pregadores não passa de ecos, pois se prestarmos bem atenção, saberemos dizer quais os livros que andaram lendo, e notaremos que citaram muito pouco do livro. E hoje, só uma voz, voz de um profeta enviado do céu para pregar aos pregadores, conseguiria despertar o coração dos homens. Só quem tem coração quebrantado é capaz de levar outros ao quebrantamento. Irmãos, nós temos equipamentos, mas não temos poder, temos ação, mas não unção, barulho, mas não avivamento. Somos dogmáticos, mas não dinâmicos. Todas as eras têm iniciado com fogo, e todas as vidas, sejam de pregadores ou de prostitutas, vão findar em fogo, o fogo do juízo para alguns, o fogo do inferno para outros. Wesley diz o seguinte em um de seus hinos: salvemos as almas do fogo do inferno, aliviando-lhes o tormento com o sangue de Cristo. Irmãos, temos só uma missão: salvar almas, e no entanto, elas estão perecendo. Pensemos nisso. Existem milhões, centenas de milhões, talvez milhares de milhões de almas eternas que precisam de Cristo. E sem a vida eterna elas irão perecer. Ah, que vergonha para nós, que horror, que tragédia. Cristo não desejava que ninguém se perdesse. Irmãos pregadores, hoje há milhões e milhões de pessoas seguindo para o fogo do inferno, porque nós perdemos o fogo do Espírito. Esta geração de pregadores é responsável pela atual geração de pecadores. Diante das portas de nossas igrejas passam todos os dias milhares de pessoas que não foram salvas porque ninguém lhes pregou, e ninguém lhes pregou porque ninguém as amou. Dou graças a Deus pelo grande trabalho que é realizado nos países estrangeiros. Contudo, é muito estranho que aparentemente tenhamos maior preocupação por aqueles que se encontram do outro lado do mundo, do que com os que moram do outro lado da rua. Apesar de todas as nossas campanhas e nosso evangelismo de massas, o número dos que são salvos se limita a centenas, enquanto que, se cair uma bomba atômica por aqui, irão aos milhares para o inferno. Não tem fundamento a afirmação feita por alguns de que a pecaminosidade atual não tem paralelo em outra época da história. Jesus disse o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. A descrição de como foi nos dias de Noé encontra-se em Gênesis 6.5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o mal era total, todo o desígnio era contínuo, continuamente mal. Era assim e assim é. Hoje o pecado está recebendo uma fachada de embelezamento, está sendo popularizado, entrando por nossos ouvidos através dos rádios, pelos nossos olhos através da televisão e das capas de revistas. Os membros de igreja se acham saturados das pregações e cansados dos ensinos que ouvem, e estão saindo dos cultos da mesma forma como entram sem visão e sem fervor algum. Ó Deus, envia para esta geração 10.000 João Batistas para
arrancar os curativos que os moralistas e políticos colocaram sobre o pecado das nações. Assim como Moisés não pôde deixar de notar a sarça que ardia, assim também ninguém vai se enganar quando vir um homem em chamas. Deus vence um fogo com outro fogo. Quanto mais fogo houver nos púlpitos, menos pessoas haverá no fogo do inferno. João Batista foi um homem diferente com uma mensagem diferente. Assim como o réu acusado de assassinato empalidece ao ouvir o juiz pronunciar a sentença, culpado. Assim também aquele povo ouviu João clamar, arrependei-vos. E esse clamor ecoou nos recessos de sua mente, despertando lembranças, fazendo pesar a consciência e levando-os a buscar o batismo, dominados pelo terror. E após o Pentecostes, a pregação de Pedro, que acabará de receber o batismo de fogo do Espírito, abalou os ouvintes de tal modo que eles clamaram, que faremos, irmãos? Imaginemos que alguém lhes respondesse, assine este cartão de membro, passe a frequentar esta igreja regularmente, dê sempre os dízimos. Não, 1000 vezes não. Inspirado pela unção do Espírito, João dizia, arrependei-vos. E eles se arrependeram. Mas arrepender não é simplesmente derramar algumas lágrimas no altar. Também não é ter remorso, nem emoção, nem passar por uma reforma pessoal. Arrepender-se é mudar de ideia com relação a Deus, ao pecado e ao inferno. As duas maiores forças da natureza são o vento e o fogo, e as duas se uniram no dia de Pentecostes. E aquele abençoado grupo reunido no cenáculo, como o vento e o fogo, se tornou irresistível, incontrolável e imprevisível. E o fogo que ardia neles extinguiu a violência do fogo. Deles saíram chamas missionárias, centelhas que incendiaram o coração de mártires, e atearam o fogo do avivamento. Há cerca de 200 anos atrás, Carlos Wesley cantava: ah, que o fogo sagrado possa começar a arder em mim, e quem na escória dos desejos vise e faça os montes ruir. E o Dr. Hatch levantou o seguinte clamor: sopra em mim fôlego divino, até que me torne inteiramente teu, até que o que há de terreno em mim arda com o fogo dos céus. O fogo do Espírito Santo destrói, purifica, aquece, atrai e enche de poder. Existem alguns crentes que não sabem precisar a data em que foram salvos, mas ainda não conheci ninguém que tenha sido batizado com o Espírito Santo e com fogo que não saiba dizer o momento em que isso aconteceu. São esses homens que abalam os povos e os conquistam para Deus, como Wesley, que nasceu do Espírito, foi cheio do Espírito e viveu sempre no Espírito. Os automóveis só rodam depois que recebem a centelha da ignição. As pessoas que não se movem nem se comovem são as que não receberam ainda o fogo. Amados irmãos, a Bíblia fala de uma sentença mais pesada para os pregadores. Para eles haverá maior juízo, TG 3.1. Pode ser até que quando eles estiverem perante o trono do julgamento divino, os pecadores lhes digam: pregador, se o Senhor tivesse o fogo do Espírito, eu agora não estaria indo para o fogo do inferno. Como Wesley, eu também creio que os crentes precisam experimentar o arrependimento. A promessa do Pai é para você. Então agora, onde quer que esteja, numa missão no estrangeiro, numa casa rica e confortável ou num gabinete pastoral, se estiver sentindo-se quebrantado, pronto a render as armas, ajoelhe-se e faça suas as palavras da seguinte oração: manda, Senhor, o fogo para fortalecer meu coração, e eu viva para salvar o mundo que está perecendo. Em teu altar agora deposito minha vida, meu ser. Em sinal de aceitação dessa minha oferta, peço-te, envia sobre ela o fogo divino. F. de L. Buffetaker. Hoje temos uma igreja fria, no mundo frio, porque os pregadores são frios. Manda teu fogo, Senhor. Não usarei outro barrete senão o de mártir, envermelhado pelo meu próprio sangue. Savonarola, ao recusar a mitra de cardeal. A pregação apostólica não se caracteriza por uma fala impecável, nem por floreados literários, nem por expressões inteligentes, mas opera através de demonstração do espírito e de poder. Arthur Wallis. Há 3 situações que eu gostaria de ter vivido. São elas: ter conhecido Jesus pessoalmente, ter visto o Império Romano em seu esplendor e ter ouvido a pregação de Paulo. Agostinho. De bom grado vou confirmar com meu sangue a verdade sobre a qual tenho escrito e pregado. João Hus, quando estava na fogueira para ser morto. O principal requisito de um missionário não é, como temos ouvido tantas vezes, ter paixão pelos perdidos, mas ter amor por Cristo. Van Cerner. Capítulo 14. Edificando um império para Deus. Se naquele dia, na estrada de Damasco, Saulo tivesse encontrado um pregador e tivesse ouvido um sermão, ninguém nunca mais teria escutado falar dele. Mas ele se encontrou com Cristo. Às vezes podemos nos esquivar dos pregadores e de ouvir sermões, e muitas vezes o conseguimos, mas não há como fugir de um encontro com Cristo. E naquele instante, sua filosofia de vida teve um confronto com a própria vida. O zelote religioso exaltado encontrou-se com aquele que batiza com fogo, e em consequência disso passou por uma transformação radical, e a civilização tomou novos rumos. Ó Senhor, aprovera-te fazer o mesmo de novo. Embora até aquele dia ele fosse aos próprios olhos um impecável, rígido e legalista fariseu, pouco depois ele passou a se apresentar como o principal dos pecadores, aos olhos de Deus. E isso não nos espanta, pois ele foi para a igreja recém-nascida o que Herodes foi para o Cristo recém-nascido, transformando o negro inferno em um desespero de trevas ainda mais densas. Aquele que já teve uma experiência com Deus nunca será dissuadido por argumentação humana, pois uma experiência com Deus que custa alguma coisa vale muito, e realiza uma obra em nós. O que Paulo vivenciou naquele dia não foi um experimento, foi uma experiência. Contudo, aquele seu encontro com o Senhor naquele dia deve ter sido, além de transformador, bastante aterrador. Ele teve uma visão de Deus que o cegou, pois foi mais resplandecente que o sol. A partir daquele instante, Paulo se tornou cego para todas as honras terrenas. Aqueles que honram a ti, Senhor, nunca me honrarão, disse F. W. H. Meyer. O confronto de Saulo com Cristo primeiro estraçalhou seu sonho de glórias intelectuais e aniquilou seus prospectos para a vida terrena. Depois, já vencido, ele desce mais um degrau para entrar em outra batalha com Deus, o desvestimento. A que se submeteu no deserto da Arábia, cujas experiências ele foi proibido de relatar. E de alguma forma esse conquistador de almas para Cristo, com seu intelecto privilegiado e sua maravilhosa linhagem, recebeu seu Senhor não apenas como um substituto, mas também como sua vida, numa identificação total com ele, morri em Cristo. E todos nós dizemos a mesma coisa com certa leviandade. Além disso, Paulo afirma em tom triunfante: Cristo vive em mim. Vamos entender esse fato. Será que se nós dessemos esse mesmo testemunho, nossos amigos o confirmariam ou ririam de nós? Mas esse dedicado servo do Salvador ergueu-se de entre as cinzas do seu ego destruído, para ser o Sansão do Novo Testamento, arrancando os portões da história com os ferrolhos e tudo, e lavando os estábulos da corrupção asiática com o sangue de Cristo. Que homem abençoado! Depois de obter a paz com Deus, Paulo declarou guerra a tudo que era contra Deus. Primeiro ele encantou os intelectuais de Atenas com seu doce e novo cântico do Evangelho, mas terminou seu hino abruptamente, lançando mão da trombeta da ressurreição, o que espantou os atenienses, fazendo com que fugissem, assustados com a dureza dessa verdade. Mas o que fazia esse homem rir das difíceis barreiras que enfrentava? Por que morria diariamente? Qual a razão de possuir força inigualável para enfrentar as adversidades que enfrentou? 2:11. Que explicação racional se poderia dar para o fato de haver suportado um fardo tão pesado? A resposta não está em nenhuma ideia que possamos ter, mas no bem redigido diário que deixou, onde expõe sua alma. Por mais espantoso que isso possa parecer, ele fez afirmações como: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, GL 2:20. Pensemos bem nisso. Ele não está afirmando que acredita no nascimento virginal de Jesus, nem diz que crê que ele ressuscitou, embora naturalmente cresce nesses fatos. O que ele diz é: Cristo vive em mim. Antes ele se encontrava nas profundezas da pecaminosidade. Não sou eu, mas o pecado que habita em mim, RM 7:17. Mas saiu de lá e atingiu o ápice da espiritualidade. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, GL 2:20. Que grandiosa transformação de vida!
A vida de Paulo foi exemplar. Ele não era uma placa de sinalização, era um verdadeiro guia. Ouçamos o que ele diz. O que? Também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, FP 4.9. Era realmente uma carta viva. Mas a vida dele foi também excepcional. Será que alguém seria tão obtuso a ponto de afirmar que temos a mesma abnegação de Paulo? Parece que a melhor descrição para nós é: cada um se desviava pelo seu caminho, e bebê. Ele foi excepcional pelo fato de haver escrito tantas cartas e fundado tantas igrejas. Mas vejamos outra vez a lista de adversidades que suportou, e que se encontra em 2 Coríntios 11. Será que ele está querendo mostrar-se mais sofredor que os outros mártires, ou apresentar suas qualificações para ser incluído entre os santos? Nada disso. Para ele a posição, a linhagem e os privilégios são como refúgio para ganhar a Cristo. E ele o ganhou por sua obediência constante. Ele se mostrou excepcional em meio ao sofrimento, que lhe era imposto por outros, mas também foi excepcional na oração que praticava por decisão pessoal. Se hoje houvesse mais crentes de oração, haveria também mais pessoas preparadas para o sofrimento. A oração desenvolve em nós o tônus espiritual, mas também nos acarreta mais sofrimentos, dá-nos resistência espiritual e nos faz crescer em santidade, faz-nos fortes no espírito e traz sobre nós o fogo. Paulo invoca o testemunho do Espírito Santo para testar sua declaração de que ele preferiria ser anátema para que seus irmãos fossem salvos. RM 9.3. Madame Guion fez uma oração quase idêntica. David Brainerd e João Knox também foram homens de sentimentos semelhantes. Quando foi, irmãos, ou onde foi que já ouvimos uma oração assim? Nossas orações são muito mesquinhas, e por isso não obtemos grandes resultados. O princípio que rege a oração é o mesmo da colheita. Se semearmos pouco, colheremos pouco, mas se semearmos com abundância, colheremos abundantemente. O problema é que estamos querendo colher muito sem ter aplicado muito. A vida de Paulo também estava em expansão. Infelizmente, muitos de nós estamos satisfeitos em colher apenas os restos do ministério de outros. Mas o apóstolo não edificou sobre o fundamento de ninguém, 3.10, pois sua mente não se achava presa a dogmas, a ponto de tornar-se uma máquina eclesiástica, a remoer incessantemente os mistérios filosóficos. Não passava horas e horas a... Compartilha. Tem algo... Eu comungo com algumas coisas desse autor, mas tem outras coisas que ele vai para um radicalismo que é perigoso. Então, quando ele traz essa questão do sofrimento, me fez lembrar Fátima, em Portugal. Eu sou uma pessoa que, quando eu vou viajar, eu busco lugares sagrados, eu estou sempre buscando a questão da cultura, né, do país. E eu busco lugares sagrados e normalmente as pessoas não vão, elas vão nesses lugares que são populares, etc. Então, em Fátima, o que é? A Catedral de Fátima é enorme, é uma coisa monumental. E do lado esquerdo tem uma capelinha, já estou avisando para quem for para lá, porque todo mundo fica procurando aonde foi a aparição de Fátima, ninguém sabe, né? Foi nessa capelinha, tá? É a catedral grandona, um pátio enorme na frente, do lado esquerdo tem uma capelinha, é ali que foi a aparição de Fátima. Obviamente não existia nada daquilo, aquilo era um campo de trabalho, de colheita, e ali diz que foi a aparição de Fátima para as crianças. Então, só que tem um caminho que normalmente as pessoas fazem de ônibus ou de carro, que é para as casas onde as crianças moraram, Francisco, Jacinta e Lúcia. Tem uma cidade, as casas foram preservadas, então as pessoas vão para esse lugar, né? E aí você tem uma via crucis, que é o caminho que essas crianças faziam todos os dias, da cidade alta para esse campo de trabalho. Eu não sei por que elas iam para esse lugar, mas tem um caminho que elas passavam. Esse caminho, hoje, ele está todo construído. Você consegue caminhar nele. Então, dá para você ir a pé da catedral à casa das crianças. E, ao longo desse caminho, tiveram mais aparições que poucas pessoas sabem. A primeira aparição que teve foi do arcanjo Gabriel. Ele apareceu 2 vezes para depois aparecer Fátima. Poucas pessoas sabem disso. Mas por que eu estou contando toda essa história? Porque ao longo desse caminho tem citações de Lúcia, porque Jacinta e Francisco morreram cedo, morreram jovens. A Lúcia, ela viveu muitos anos, né? Então, tem declarações de Lúcia ao longo desse caminho, e todas elas na sofrência. Todas elas da cruz que carrega, do sofrimento que não sei o quê, que tarará, tarará. E esse lugar é um lugar muito perigoso, sabe por quê? Porque o lado de lá é Opus Dei. O lado que você pega isso de uma forma em que você perde a lucidez, nós falamos muito sobre lucidez hoje no Aliança 559, é o lugar que você começa do autoflagelo. E aí eu, como terapeuta, pergunto,
Qual a diferença do autoflagelo mental e físico? Do ponto de vista do flagelo e do sofrimento, nenhum. Porque é um comportamento que você tem. Pode ser de se automutilar, pode ser de autoflagelar, ou pode ser de se autopunir internamente. Isso é um perigo. Então, isso que ele coloca aí é muito perigoso. Por isso que eu quis parar aqui. Quando ele relaciona a oração ao sofrimento pela cruz de Cristo, que etc. Papá. Desculpa, perdão, em gênero, número, grau aqui. Nem Cristo, nem Jesus, nem o Deus vivo deseja que ninguém sofra. Não há sentido algum nesse lugar. Algum. O sofrimento, eu sempre disse, as pessoas que me acompanham mais um tempo, é a não compreensão da dor. Sofrimento é a não compreensão da dor. Precisa compreender isso com muita clareza. Uma dor que não é ressignificada, você fica sofrendo ela. Isso é sofrimento. Então, a partir do momento que você tem compreensão da dor, seja qual for ela, a dor da encarnação, pode ser, por isso que eu estou querendo ressignificar aqui, pode ser que a encarnação seja uma dor, pode ser que a gente tenha dores pela condição humana. É um casal conhecido nosso, não sei nem se a Luz e a Solange sabe, o Júnior Neves e a Keila perderam um filho, né? A filhinha faleceu ontem, né? Com 14 dias de vida, 14 ou 19 dias de vida. Nasceu prematura, etc. Bicho, isso é dor. Eu sou pai de duas meninas lindas. E eu sei, com certeza, a dor que eles estão tendo. Sofrimento é não ter compreensão dessa dor e ficar com isso o resto da vida, durante anos. Se ressignifica isso, e quanto tempo precisa para ressignificar, eu não sei. Eu perdi meu irmão com 14 para 15 anos, doeu pra caramba. Eu chorei por mais de um ano. Todos os dias. Eu sei o que é isso. Não falo de orelhada a história. Então, talvez leve um tempo para você conseguir ressignificar essa dor. E você vai ficar no sofrimento. Talvez leve anos. Talvez você não tenha a ferramenta, vai descobrir a ferramenta lá na frente. Agora, dizer que isto é algo para o avivamento, que você precisa passar por esse lugar, não. Está equivocado. Isso está no lugar em que você vai, num lugar perigoso, querendo se colocar na cruz de Cristo. Na cruz que Jesus viveu. Não é por aí. Você compreender o sofrimento dele, o que ele passou, né? Para nos trazer um significado é uma coisa. Outra coisa é você se colocar nesse lugar e ficar na sofrência desse lugar. E orando porque tem... Não, isso é contrário, né? O contrário. Ele fez justamente isso e tantos outros para mostrar não precise por esse caminho. Você vai ter dor e vai ter sofrimento? Talvez, pela própria encarnação, mas não significa ter que viver isso. Viver a sofrência, entendeu? Não existe isso. Desfrute, puro desfrute. Você está aqui encarnado, no plano da Terra, onde o Deus vivo fez tudo isso aqui. Você tem por direito tudo isso daqui. Inclusive a felicidade. Eu sempre digo isso, felicidade é uma questão de decisão, não de condição. Simples assim. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Dúvida? Colocação?
eu trago conceitos novos aqui, né, para vocês, sabe? E promove para algumas pessoas uma profunda reflexão, para outros um certo incômodo. Nossa, como é isso? Mexe na crença da pessoa em alguns lugares. Mas tudo que eu estou trazendo é embasado, nada é da minha cabeça. Eu sempre falo isso. O que eu trago é sobre aquilo que é, foi e sempre será. Eu trago aquilo que gato é gato, macaco é macaco, planta é planta, sol é sol. Dor é dor, sofrimento é sofrimento. E não queira fazer disso uma outra coisa, porque não vai funcionar. Eu acabei de ter uma certa... Eu tive que fazer um ajuste num dos grupos que alguns estão aqui, porque eu levantei e falei assim, bom, vamos colocar pressão no sol, esse sol querido, né, que nos dá vida e sustenta a vida. Né? O que eu quis dizer? Corpo físico. O corpo físico foi feito pelo sol. Esse corpo físico é matéria do sol, a partir do sol. Eu não estou adorando o sol como um deus, entendeu? Não estou há 4.000 anos atrás numa ignorância total, não é nada disso. Mas é entender que o sol, ele é uma manifestação do Deus vivo, criado por ele. E pode estar, que urge a sua fronte, que aquece o seu corpo. Esse fogo que ele acabou de dizer, né? E a pessoa falou assim, quem me deu a vida foi Jesus, né? Eu falei assim, querido, você está redondamente equivocado. Quem te deu a vida foi Deus, inclusive deu a vida a Jesus. Ele concebeu tudo, inclusive Jesus. Não se engane desse lugar. Percebe que vai para um equívoco? Não vai adorar o santo, não vai adorar as imagens, mas adora, entendeu? Jesus como se fosse uma imagem, o santo, e tudo acima de qualquer coisa. Às vezes parece que até acima do próprio Deus. E não é. Ele é uma representação, filho de, uma representação dele. Tem uma distorção aí, sabe? E a gente precisa olhar para essa distorção, porque senão a coisa fica torta, cara, sabe? A coisa fica torta, fica limitada, tudo que limita. Por isso que a história de crer. Eu creio nisso significa que eu não creio naquilo. Se eu creio que essa xícara existe, automaticamente eu creio que ela não existe. Não tem como. Se eu creio em algo, significa que eu creio naquilo que não é. É e não é. Se eu creio no positivo, significa que eu creio no negativo. Porque não existe só o positivo. Vocês entenderam? A partir do momento que não há crença, você sabe. Um exemplo simples. Eu não creio nem na direita, ou melhor, eu não creio nem no quente, nem no frio, porque se eu creio no quente, eu tenho que crer no frio. Não existe frio sem quente. A partir do momento que eu sei que a temperatura, não é crer, eu sei o que é a temperatura, eu sinto ela, quente, frio, o que quer que seja. Não importa se é quente ou se é frio, é a temperatura. Estou sentindo ela. Ah, mas está mais quente. É um problema seu. É o seu termômetro que está mais quente ou mais frio, ou mais isso ou mais aquilo. Não importa. A partir do momento que você sabe que é a história da fé, acabou. Então, o que eu trago aqui para vocês é esse lugar máximo. Felicidade não é para mim, para você, para o outro, é. Misericórdia é. São fontes. Amor, não é um amor vil, pagão, pequeno, é o amor da fonte divina e eterna. É desse lugar que nós estamos falando. Então, esse livro é um livro que é muito controverso. Ô, Joyce, você está escrevendo em particular para mim, não sei se você sabe, tá? Então, a Joyce colocou aqui, ó, bingo, a questão do sofrimento é a causa e efeito, algo a ser aprendido e não só aprovação, é isso aí. Depois ela colocou aqui, para os muçulmanos, Jesus foi um profeta, como todos os outros e filhos de Deus, como todos nós. Tudo bem, isso é uma questão de crença, de fé, né? E aí eu não vou ficar discutindo com o que a pessoa crê, se tem manga, se não tem manga, etc. E é isso mesmo, não só para os muçulmanos.
para várias ordens iniciáticas e vários povos, as pessoas creem que existem pessoas iluminadas como Gandhi, como Buda, como Krishna, como Jesus, né? Compreende esse lugar nesse âmbito. Se a pessoa crê, falamos sobre crença, em outra coisa, está tudo bem, não tem nenhum problema. Né? É o que eu falo da Universal do Reino de Deus. Eu sempre oro, agradeço e elogio a Universal do Reino de Deus. Apesar de todas as críticas que fazem para eles. Por quê? Porque esses benditos, eles tiram drogados, entende? E bandidos da rua e convertem eles para um outro lugar da luz. Ah, mas eles vão lá e começam a trabalhar e dão 90% do salário para a igreja. Isso é problema da igreja e do bispo. Causa e efeito. O karma deles, não é meu. Não vamos confundir alhos com bugalhos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eles fazem como movimento ajuda muito a humanidade, porque esses caras vão estar roubando e matando na rua. Estão lá, orando, etc. Nós temos um exemplo vivo aqui, dentro do nosso movimento, de uma pessoa que estava num curso nosso e estava pirando o cabeção, porque ficava só estudando, enfurnado, estava pirando, virou crente. Saiu de todos os movimentos do crente, agora eu oro o dia inteiro, etc. Graças a Deus, porque o cara estava pirando. Se ele continuasse daquele jeito, ele ia matar alguém do lado dele, entendeu? Então, está tudo certo. Tem pessoas que precisam de doutrina, precisa, sabe do quê? De freio do cavalo. Precisa de viseira. É assim. Porque senão fica desgovernada. Então, está tudo bem. Vamos continuar aqui mais um pouquinho? Nós vamos até o 17º capítulo. Tá? Mais um pouquinho, mais uns 10 minutos, acho que acaba a leitura. Vocês querem falar alguma coisa, Maga? E Vandiane, quer falar? Não? Não. Maga? Maga ficou congelada. Nossa querida Maga. Luzia Solange, quer falar alguma coisa? Não, tá muito bom. Essas palavras que você está trazendo, clareando muito a mente, ressignificando, trazendo novos conceitos e trazendo aquilo que eu já estava esquecendo lá atrás. É bom estar relembrando isso. Legal. É isso, né? Sabe, tem coisas que dá... sabe, peixe que acha que vai respirar fora d'água, ele pode achar que ele vai respirar fora d'água, entendeu? Mas na hora que ele sai fora d'água, não tem jeito. Ele começa a se debater. Não tem jeito, cara. O que é essa? Entende? Água é água, ar é ar, entendeu? Planta é planta, sol é sol. E é esse lugar, sabe? Sim, Maga. Seria observar os dois polos? Seria observar os dois polos, mas não seria observar os dois polos, é isso que você quis dizer, né? Mas o todo. Então, quando você não observa, quando você experimenta esse todo, sabe, Maga? Tudo muda. Quando você toma consciência desse todo, quando você toma consciência da temperatura, de que não é quente ou frio, mas temperatura, que não é corrente positiva e negativa, não é energia positiva e negativa, é uma corrente que tem positivo e negativo, entende? Que não é direita e esquerda, é um movimento. Não é direita ou esquerda, é um movimento. Que não é partido A ou partido B, mas é a política. Tudo muda quando você traz esse lugar, porque isso é o comer a manga, aí você entende o todo. Não dá para você tomar um cappuccino tomando café, depois comendo chocolate, depois tomando leite. Você não vai experimentar o cappuccino. Para você experimentar o cappuccino, você tem que juntar os três e tomar. Aí muda completamente tudo. Muda completamente tudo. Transcender, conseguimos viver de forma plena. Entendi. É isso. Muito bem. Vamos continuar? Só. Bora lá. Tá ótimo isso aqui hoje. Esse livro, tem que ter cuidado com ele. Especular sobre a personalidade de Daniel. Tampouco foi refugiar-se num laboratório para dissecar verdades espirituais ou rotular cápsulas teológicas. Nem também se punha a congratular-se consigo mesmo por sua capacidade de burilar termos que iriam ser empregados em futuros credos cristãos. E a razão disso é clara como sol ao meio-dia.
Paulo não escreveu nenhuma obra sobre a vida de Cristo. Ele a demonstrou na prática. Sou devedor, RM 1.14. E até onde era humanamente possível, ele empenhou sua honra no esforço de saldar esse débito. E o preço poderia ser a prisão, pois ele preferia ser o prisioneiro no Senhor, por alguns anos, do que ver seus irmãos prisioneiros do inferno para sempre. Ele fez uma consagração total, a custo da própria vida. Quanto ao mais, ninguém me moleste. GL 6.17. Havia se consagrado totalmente a Deus. Cada batida de seu coração, cada pensamento que lhe passava pela mente, cada passo que dava, enfim, todo o anseio de sua alma, eram dedicados a Cristo e à salvação dos homens. Ele movimentava sinagogas, promovia avivamentos ou tumultos, ou um ou outro, e às vezes os dois. E hoje não vemos mais nenhuma das duas coisas. Embora seus companheiros de avivamento o tivessem deixado, todos me abandonaram. 2 TM 4.16. Ele se apoiou nos braços eternos e prosseguiu. Escapou de um atentado contra sua vida, mas, juntamente com seu pão de cada dia, ele vivia a morte diária, pois afirmou, dia após dia morro. 1 Bendito o sofrimento dele. Ele produzia o fruto do Espírito, os dons do Espírito operavam nele. Realizava campanhas evangelísticas pela cidade e ao mesmo tempo trabalhava consertando tendas para prover seu sustento. Meus irmãos pregadores, comparados com ele nós não parecemos tão sem valor. Houve ocasiões em que ele quase morreu de fome, e no entanto quando a mesa estava posta ele jejuava. Desejava que todos os homens fossem abençoados, mas era capaz de desejar que ele mesmo se tornasse anátema. Com um viver tão incomum, uma doutrina tão revolucionária, esse crente cheio do Espírito, esse que era um espetáculo ao mundo, constitui o equivalente cristão do fanático político do comunismo ateu. Os crentes que se deixam consumir pelo fogo do Espírito são o equivalente humano do átomo fissionado que libera forças cósmicas. E esse Paulo transformado, extasiado e que em breve seria arrebatado, afirma que todos nós podemos ser iguais a ele. Vejamos o que ele diz quando estava presente o rei Agripa. Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Ele não diz que gostaria que todos escrevessem como ele escreveu, nem que todos fundassem igrejas como ele fundou. Nem diz que gostaria que todos agissem como eu agi, mas que fossem, tais como também eu sou, 7.7. E o mesmo espírito que havia em Paulo pode estar em nós, para que nós, como ele, possamos identificar-nos com Cristo em sacrifício, ainda que não em serviço. E aonde isso iria levar-nos, meu irmão? Não sei. Nem anjos nem homens o sabem. Mas sei onde isso começa com uma vida transformada, não a vida que nós mesmos vivemos, mas aquela que Cristo vive em nós. Paulo viveu de forma gloriosa e morreu em triunfo, porque se identificou com Cristo no sacrifício e no sofrimento. E nós também podemos viver e morrer dessa forma. Basta que o queiramos. A única fé que salva é a daquele que se atira em Deus, para viver ou morrer. Martinho Lutero. Todas as vezes em que a Igreja de Cristo experimentou uma onda de avivamento e foi por ela conduzida de volta à realidade e a uma consagração pessoal, milhares e milhares de pessoas redescobriram o apóstolo Paulo e se entusiasmaram de novo com a música de sua mensagem. Dr. J. S. Stewart. Corações que não choram nunca poderão ser arautos da paixão de Cristo. Dr. J. H. Jovet. Ah, quem me dera um coração sensível, dominado pelo desejo de orar. Ah, quem me dera um espírito despertado, diariamente cheio do poder divino. Quem me dera um coração como o do Salvador que mesmo agonizando intercedeu. Dá-me, Senhor, esse mesmo amor pelos outros. Ah, que haja peso de oração em meu coração. Pai, anseio ter esse fervor, de derramar a alma em oração pelos perdidos, de entregar minha vida para que outros sejam salvos. Orar, seja qual for o preço, Senhor, ensina-me, revela-me esse segredo. Estou ansioso para aprender essa lição, para ter essa grande paixão pelas almas. Anseio por isso, bendito Jesus. Pai, tenho um forte desejo de aprender contigo essa lição. Que teu espírito a revele a mim. Mary Warburton Buff. Capítulo 15. Marcado como propriedade de Cristo. Num certo sentido, nenhum de nós conhece bem aqueles com quem convive. Nem mesmo nossos amigos muito chegados conhecemos bem, nem eles a nós. Para conhecermos bem uma pessoa precisaríamos saber todas as influências que recebeu da hereditariedade ou do meio ambiente, bem como todas as decisões que já tomou e que fizeram dela o que é no presente. Contudo, embora não possamos conhecer profundamente uns aos outros, uma tarefa das mais gratificantes seria procurar traçar os rumos da vida de um homem, principalmente se pudéssemos identificar as grandes forças propulsoras que o motivaram. Como seríamos abençoados se pudéssemos receber, por exemplo, o mesmo impulso de vida cristã que Paulo possuía e compreender com maior clareza os significados ocultos de sua afirmação. Eu trago no corpo as marcas de Jesus, GL 6.17. Um fato está bem claro aí, trata-se do reconhecimento de que Cristo é seu dono. Ele pertencia ao Senhor Jesus Cristo, de corpo, alma e espírito. Ele fora marcado como propriedade de Cristo. Quando afirmou que trazia no corpo as 5 chagas do Senhor, não estava querendo dizer, como diria depois São Francisco de Assis, em 1222, que tinha os estigmas. Ele não se referia a uma imitação exterior, mas a uma identificação espiritual, que se obtém pela crucificação interior. Ele fora crucificado com Cristo, GL 2.19. E as marcas da crucificação interior de Paulo eram bem visíveis. Em primeiro lugar, ele tinha a marca da dedicação total a uma tarefa. Se for verdade o que diz a tradição, isto é, que Paulo tinha apenas 1,37 metros de altura, então foi o maior anão que já existiu. Ele superou em ritmo de vida, em oração e em fervor espiritual a todos os seus contemporâneos. Seu lema era, uma coisa faço. Mostrava-se completamente indiferente a tudo que os outros homens glorificavam. Calvino também foi muito criticado porque ficava o dia inteiro sentado preparando sua obra Institutos, e não utilizou sua inspirada pena para dizer nada sobre as glórias dos Alpes. Também Pascal recebeu críticas amargas por ter afirmado que não via nenhuma paisagem que fosse mais merecedora de contemplação do que a alma imortal do homem. E assim também alguém poderia censurar o apóstolo Paulo por não haver dito nada sobre a arte grega ou a majestade do panteão. É que ele só tinha olhos para o que é espiritual. Após a disputa que teve no Areópago, expôs abertamente o seu desprezo pela sabedoria deste mundo, e dia a dia resistia à tentação de querer superar os sábios, ou de querer filosofar mais que eles. Sua missão não era defender um ponto de vista, mas derrotar as legiões do inferno. Houve um momento, provavelmente durante sua estada na Arábia, em que a personalidade dele mudou totalmente. Depois disso, nunca poderia ser taxado de apóstata. Achava-se por demais empenhado em prosseguir para o alvo. É bem provável que, se hoje ele ouvisse aquele hino tão apreciado entre nós, Senhor, sei que tenho forte tendência para me desviar de ti, ficaria profundamente aborrecido. E o fato de não ser benquisto, nem bem acolhido, nem ter um patrão a sustentá-lo não o incomodava em nada. Seguia sempre em frente, cego para todas as honrarias da terra, surdo a todas as tentações para gozar o lazer, imune ao fascínio das glórias terrenas. Outra marca que Paulo trazia em si era a da humildade. As traças nunca poderiam corroer esse manto que Deus lhe dera. Nunca utilizava a humildade para buscar o louvor dos homens. Ao contrário, colocava-se sempre no primeiro lugar na lista de pecadores, quando nós o teríamos posto em último. Um velho teólogo galês disse que, se alguém sabe grego, hebraico e latim não deve colocá-los no mesmo lugar em que Pilatos os colocou, isto é, na cabeça de Cristo, mas sim aos pés dele. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, afirma Paulo. Que paz de espírito a humildade nos proporciona, que gozo é saber que não temos nada a perder. Como Paulo não tinha uma alta opinião acerca de si mesmo, não temia sofrer uma queda. Ele poderia ter se pavoneado com os belos mantos de um reitor de universidade hebraica, mas brilhou muito mais usando as vestes de um espírito humilde e tranquilo.
Paulo foi marcado também pelo sofrimento. Vejamos só as situações que ele cita em Romanos 8. Fome, perigo, nudez ou espada, tipos de sofrimento que causam desconforto físico, e mais ainda tribulação, talvez da mente, angústia e perseguição do espírito. Ele suportou todos eles. Esse judeu missionário guerreou contra os filhos dos homens e contra tudo que fizesse guerra contra Deus. Esse príncipe dos pregadores nunca poupava seu inimigo, o príncipe do inferno, nem era poupado por ele. Travava uma luta sem trégua. Vamos olhar Paulo de perto, o seu rosto magro, seu corpo coberto de cicatrizes, a figura encurvada de um homem castigado pela fome, quebrantado pelos jejuns e pelas chicotadas, seu corpo mirrado, brutalmente apedrejado em Listra, passando fome em muitos outros lugares, e sua pele ressequida e rachada depois de 36 horas exposto às intempéries no Mediterrâneo. E acrescentemos a essa lista perigos e mais perigos, multiplicando pela solidão. Contemos as 195 chibatadas, os 3 naufrágios, os 3 açoitamentos com varas, um apedrejamento, suas prisões e as mortes que foram tantas que se perdeu a conta. Contudo, se pudéssemos somar tudo isso, teríamos que obter como resultado um zero, pois era assim que ele considerava essas coisas. Ouçamos o que ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, isso é que é menosprezar o sofrimento. Ademais, Paulo tinha a marca do fervor. Para que uma pessoa invoque o testemunho do Espírito Santo a fim de atestar o que diz, é preciso que esteja vivendo perfeitamente no centro da vontade de Deus e caminhando na corda bamba da obediência. Paulo faz isso em Romanos, capítulo 9, verso 1. Ah, se todos os pregadores de hoje pudessem demonstrar pelo menos uma centelha dessa maravilhosa chama. Açoites não puderam apagar o fogo que ardia nele. Jejuns e fomes também não puderam extingui-lo. Incompreensões e mentiras não puderam abafá-lo. Nem as águas poderiam apagá-lo. Nem prisões poderiam dobrá-lo. Nem perigos detê-lo. Ele continuou a arder, até que a vida se esvaiu de seu corpo. O Cristo vivo, que habitava no interior de Paulo, GL 2.20, e que se manifestava em seu fervor, era a um só tempo alarmante para o inferno, o capital necessário para a expansão da igreja, e motivo de alegria para o coração do Salvador, que, vendo o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficou satisfeito. Paulo era marcado pelo amor. Quando ele estava se tornado adulto em Cristo, cultivou também a capacidade de amar. Somente aquele que atinge a maturidade conhece realmente o amor. E como ele amava. Em primeiro lugar, e acima de tudo, Paulo amava ao Senhor. Depois, amava o próximo, os inimigos, as adversidades que enfrentou, e até a angústia da alma. E deve ter amado muito esta última, senão teria se dedicado menos à oração. E seu amor o levava a buscar os perdidos, os menores, os mais ínfimos. Que amor imenso! Ele amou as sinagogas com os tradicionalistas religiosos, o Areópago com seus intelectuais, os mercados e ruas com seus pródigos, e a todos desejou ganhar para seu Senhor. O amor era como um poderosíssimo dínamo impulsionando-o a realizar grandes coisas para Deus. Não existem muitas pessoas que se comparem a ele na oração. É possível que MC Shane, John Fletcher e o grande David Brainerd e alguns outros tenham conhecido um pouco dessa arte que domina alma e corpo, que é a obra da intercessão motivada pelo amor. Lembro-me de uma ocasião em que pude estar ao lado da Marechala, quando então entoávamos o maravilhoso hino de sua composição. Tenho um amor que me constrange a ir os perdidos buscar. Entrego, Senhor, todo o meu ser a ti, para qualquer preço salvar. Não se tratava de uma declaração emocional. Ela pagou o preço de prisões, privações, sofrimentos e pobreza. Ao que parece, Carlos Wesley estava buscando o máximo de Deus quando escreveu: não desejo mais nada na terra, a não ser possuir teu puro amor em meu coração. E mais recentemente, M. Carmichael fez a seguinte petição: dá-me um amor que me impulsione, uma fé que não esmoreça diante de nada. Não há dúvida de que essas pessoas se encontravam prestes a descobrir o segredo do poder para ganhar almas presente na vida dos apóstolos. Os grandes ganhadores de almas foram sempre indivíduos cheios de uma grande paixão pelos perdidos. Todos os seus interesses menores eram suplantados pelo amor maior. Foi seu grande amor pelo amado de sua alma que os fez chegar às lágrimas, ao labor. Um autor refere-se à senhora Catarina Buff Clibur, filha do general William Buff, fundador do Exército de Salvação, que foi ela própria uma grande missionária. NT. Intenso e ao triunfo final. Como podemos nós, que vivemos numa hora de trevas, dar-nos o luxo de amar menos? Desejo amar-te, ó Deus, e demonstrar esse amor em atos, pensamentos, palavras. Com esse amor poderei andar em justiça e servir-te como devo. O amor torna mais leve as tribulações e suaviza as dificuldades. O amor te seguirá sem questionar, agirá com ousadia e triunfará. Brevemente milhões de pessoas receberão a marca do anticristo querendo ou não. Será que nos esquivaremos de receber em nosso corpo, alma e espírito a marca de nosso Senhor, as marcas de Jesus? O processo de marcar é doloroso. Será que estamos prontos a nos submeter a ele? Ostentar uma marca é carregar sempre a humilhação de ser escravo. Queremos mesmo ser marcados, como propriedade de Cristo? Eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Paulo. Ore, meu irmão, ore. Ore, a despeito das oposições de Satanás. Passe horas em oração. Prefira negligenciar a companhia dos amigos do que deixar de orar. Prefira jejuar, abster-se do desjejum, do almoço, do jantar e não dormir, do que deixar de orar. E não adianta ficarmos conversando sobre oração. Temos que orar muito e com fervor. A vinda do Senhor está próxima. E ele virá despercebidamente quando as virgens estiverem dormindo. Andrew Bonar. Foram precisos 7 anos de trabalho para que Kerry conseguisse batizar o primeiro convertido na Índia, para que Judson conquistasse o primeiro discípulo na Birmânia, para que Morrison levasse a Cristo o primeiro chinês, para que Moffat visse as primeiras evidências da operação do Espírito Santo no local onde trabalhava, na África, para que Henry Richards ganhasse o primeiro convertido em Banza Manteca. A.J. Gordon. A oração é o sangue da alma. George Herbert. Bom, queridos, e aí, como é que ficou para vocês hoje? Tragam aí algumas palavras. Jorge. Para mim foi assim, foi excelente essa leitura de hoje e o complemento com o que você trouxe. Me saiu assim, me veio aqui umas questões sobre que nós devemos viver em comunidade, né? Sobre a orientação que nós temos que estar sempre ao convívio com as pessoas, em comunidade, e de repente, assim, lógico, e isso é bom e tem que ser mesmo, comunidades falar e pensar diferentes. Mas tem algumas que às vezes você está lá, mas parece que você não se encaixa nessa comunidade. Parece que você não vai, assim, você tem que aproveitar certos assuntos, comentários, crenças, mas aquilo não é o que encaixa com você. E você gosta de ir lá, porque é uma comunidade que você respeita, é uma comunidade que você tem amigos, uma comunidade que você tem influência ou é influente com você, mas tem certas coisas que
não vai, sabe? Assim, não sei se você me entende. E isso te afasta. A pergunta seria, o que fazer? Continuaria nessa comunidade? Ou procuraria uma outra comunidade onde se encaixar? Porque o ser humano, pelo que eu entendo, foi feito para viver em comunhão com um grupo de pessoas, e com o mundo, né? Se nós estamos nesse mundo, nós estamos para viver em comunhão com as pessoas. E não debatendo, porque as religiões, as igrejas, do que eu já vi, já conheci, agradeço pelas que eu já conheci, pelo conhecimento que eu já adquiri até hoje, que justamente vem ao complemento do que eu sou hoje, e que venho buscando mais conhecimento. Porém, não querer viver debatendo. O que eu vi das religiões, o que eu vi das igrejas que eu já frequentei, é um debate, você, quando eu estou ali, não, só eu sou certo, o fulano é errado. E aí vive essas guerras, eu dou como referência, por exemplo, ali na Inglaterra, região lá daquela guerra que tem, como se diz, né, aquelas ilhas lá, que teve lá o protestantismo, esqueci, a palavra não está saindo. Protestantismo. Protestantismo. E aquela guerra lá, acho que na Espanha também, né, que teve, né, guerras religiosas ali por tanto católico como protestantismo lutarem e terem essa guerra por causa da religião. Mas isso é o ego do homem também, de defender aquilo que ele acha que é o correto. Bom, você trouxe várias coisas aí e eu penso que o ser humano ele se desenvolve mais estando em comunidade. Ele não depende de uma comunidade, mas para ele se desenvolver, ele precisa estar em uma comunidade. É possível ele viver sozinho? É possível um ser humano viver sozinho. Mas se ele quer se desenvolver, não. Então, você está se referindo a comunidades e grupos religiosos, especificamente, e sobre crenças fundamentalistas. Isso são crenças fundamentalistas, né? Que é aquilo que acabou, né? Está fundamentado naquela doutrina e qualquer outra coisa está errado. Isso não se dá só na religião, se dá na ciência também. A ciência é a nova religião do mundo hoje. É a vacina, tem que tomar vacina, não sei lá, agora os caras estão fazendo um estudo aí, estão olhando, entende? Que de repente não era para ter tomado a vacina pessoas com tanta idade, etc. Então, eu sempre brinco que a ciência comprova só aquilo que ela mesma vai descomprovar daqui a um tempo. Porque vê uma teoria outra, descobrir alguma coisa e aquilo cai por terra e acabou. Tem uma teoria nova na história. Ô, Luiz Marcelo. Eu posso falar? Eu achei interessante o que ela falou. Eu vi assim, né, que ela traz o coletivo, que é importante. Mas eu percebi assim que a gente, quando está envolvido com o coletivo, a gente também tem que se sentir bem para a gente somar e produzir bons frutos. Não adianta, em nome de um coletivo ou de uma... não, eu tenho que confraternizar. As coisas, elas não são se o nosso coração não tiver assim, alinhado. Então, conforme ela ia falando, eu pensei assim, mas quando eu estou com um grupo, eu tenho que me sentir bem, porque também nada tem que ser por obrigação. Só isso, não sei se eu refleti nisso. Então, é interessante isso que você está trazendo, Maga, porque eu acho que vai ao encontro do que eu ia completar, que é o seguinte, não existe meio se sentir à vontade. Ou você se sente à vontade ou você não se sente à vontade, entendeu?
tem a ver também com isso. Eu vou falar sobre isso, Joyce, também, sobre a questão vibracional. Não só sobre afinidade, mas vou falar sobre isso. Mas a hora que você está num lugar que aquilo não há dúvida, entende? Nós, de novo, estamos na questão da fé. Não é por alguma coisa, por algo, por alguém, por uma situação. Por exemplo, eu não estava confortável em nenhum dos... Minto. 2 dos teatros que eu trabalhei na Alemanha, eu não estava minimamente confortável. Se me perguntasse se eu queria trabalhar lá, eu ia falar não. Por que eu estava trabalhando lá? Porque era um contrato que eu tinha, era um bom contrato, eu desempenhava, minimamente cumpria uma série de coisas, eu estava lá. Mas estava em ajuste total? Não. O último teatro, talvez foi o que eu tive mais ajuste nesse teatro, que eu estava bem, era valorizado, as obras que tinham eu curtia, enfim, e assim por diante. Então, às vezes, nós estamos em alguns lugares por carência. Às vezes, nós estamos em alguns lugares porque meu pai está lá, eu também estou, meu avô, a geração toda, então eu tenho que estar aqui porque é assim. Não é porque você quer estar lá ou tem que estar lá, é porque você se acomodou no lugar e você vive ali no incômodo, na insatisfação. Isso não tem nada diferente de um casamento mal casado, em que tem briga, em que tem desavença, em que tem uma série de coisas que a pessoa vai suportando, vai vivendo aquilo, e você olha e fala, não tem o menor sentido. Mas a pessoa fica ali, vivendo aquela situação. Não tem nada de diferente da pessoa vivendo lá em Petrópolis com o morro caindo em cima dela, entendeu? É igual, é a mesma coisa. É a pessoa olhar e, ao invés de tomar uma atitude para mudar, ela se acomoda naquele lugar. Por quê? Porque quer pertencer a alguém. Por carência. Normalmente é por estado de carência. E ele falou isso no livro, porque é difícil você estar sozinho. Só que é muito necessário você estar sozinho. Você só cresce verdadeiramente quando você passa por um deserto fértil, cara. É esse lugar que você realmente vai crescer. E que não tem nada nem ninguém do seu lado. Aí você vai crescer. Você vai ter dor, você vai ter que ressignificar a dor, você vai ter a visita do diabo, porque você vai ter que olhar para suas sombras, não tem distorção. Não tem distorção. Não tem alguém falando, você se preocupando, ou você vai o quê? Você vai culpar quem? A parede? Não tem Netflix, não tem trabalho, não tem nada. Tá você e Deus, cara. E a tentação. Aparece todas as suas sombras no momento desse. Por isso que é difícil estar num lugar desse. Agora, o que a Joyce trouxe aqui é uma outra coisa que eu ia trazer, que é importante. Eu te dou a palavra, Vandiane, tá? Vi que você abriu o microfone aí, eu te dou a palavra. Que é o estado vibracional. Que é você olhar e falar assim, bom, eu estou nessa comunidade. Eu me sinto bem aqui? Me sinto. Eu estou crescendo. Porque todos nós aqui, nós estamos em busca do quê? Do autoconhecimento. De evoluir a nós mesmos. De compreender, de clarear, de trazer lucidez, translucidez, sabedoria e assim por diante. Agora, essa comunidade que você está, todos querem isso? Não. Nós já falamos da proporção 72, 24, 4. 72% é carne de vaca, é boi de piranha, é seguindo o sininho, não está fazendo nada, é massa de bolo. Seja da igreja, seja da família, seja de onde for, 72% é massa. É inócuo, não serve para nada. Está ali só servindo para fazer corpo. 72%. 24% está minimamente desperto. E 4% está governando a parada, está causando efeito. É essa a proporção. Agora, logo, bom, eu não sou nunca mais nada 72% da minha vida, porque eu já despertei para isso. Então, eu vou numa comunidade, entro ali, começa a crescer, seja a comunidade dos pianistas, vou lá tocar piano. Daqui a pouco, aquele lugar ali já não cabe mais a minha vibração, cara. Eu já cresci de uma tal forma na vibração que eu preciso zarpar. Se não, entendeu? Se não cresce, ou eu vou subir de nível, vou para os 4%. Ou o que eu faço? Abro minha comunidade junto, ecossistema.
Eu crio meu ecossistema junto com esse ecossistema. E cresço junto, mas liderando os 4%. Muda. Então, esse estado de vibração, se tem um incômodo, se há um incômodo nesse lugar, um desconforto, de estar puxando, não deixar você, né, de crenças limitantes, telhadinho, tem que quebrar o telhado e sair fora. Véio. Quebrar o telhado e sair fora. Não importa o que é. Sim, Vandiane. Uma parte bem interessante. Está aberto, está aberto. Nós estamos escutando. Que vocês comentaram aí a respeito de comunidade. Eu, há mais ou menos 3, 4 anos atrás, eu me enquadrei numa comunidade que não tinha a ver com meus valores, simplesmente para ser aceita em busca de uma validação. Isso aí. E em todo momento, eu me sentia como se tivesse sido injetada para fora dessa comunidade, mas eu queria ficar ali para ser validada, para ser aceita. Então, assim... Bloqueio de autoimagem, né? Sim, sim. E acabei que eu saí dessa comunidade, fui para uma outra experiência também, foi uma experiência bem terrível. Então, assim, o quanto que é você, esse 72%, né, está ali na massa, está envolvido na massa. E hoje, bem diferente, hoje eu me encontro aqui nesses 4%, que é do governo, de saber, né, do que o autoconhecimento ele nos proporciona a estar no governo, a saber quem você é, a estar agregando. E uma parte interessante que na leitura também falou, com relação a relacionamento, que eu entendi assim, a pessoas. Tem ambientes que antes me cabia, hoje já não cabe mais. Não é que eu estou desfazendo das pessoas, é que chega a um certo nível em que você passa até a ser uma outra situação. Você passa até não ser bem aceita, porque você não se adequa mais àquele aquário, né? Você não cabe mais nesse aquário. Passa a ser arrogante, porque você fala coisas que você está vendo que as pessoas não veem, e aí acham que você tem soberba, que você é arrogante, etc. Né? Você está no mundo das causas, Vandiane, quando você fala desses 4%, o que é o mundo das causas? Aquilo que causa o efeito. Esse é o governo. Eu causo o efeito na minha vida, na vida das pessoas à minha volta, e assim por diante. Né? Agora, eu tenho uma boa notícia para você. Você chegou aqui numa comunidade, entende? Nossa, aqui, que valida a sua imagem, respeita você do jeito que você é. Que não vai te adular, entende? Te bajular só porque quer isso ou quer aquilo, ou nada, entende? É exatamente do jeitinho que você é. É assim que a gente valida as pessoas aqui, entende? Mesmo. É um grupo de pertencer na equinanimidade, né? Na sua potência, juntar potências. Esse é o lugar, cara. Esse é o lugar, entende? Esse é o novo mundo. Se tem um novo mundo sem fronteira, é esse o mundo, entende? Que as pessoas se aceitam, se acolhem na sua potência, potencializando cada uma, né? E aí você não tem o que defender, porque você é um ser único. Você vai defender o que é a si mesmo, de uma coisa única que o outro não sabe, ou que não tem o que defender, nem precisa defender nada. Agora, se a gente está numa crença, uma distorção de imagem ou uma crença, você fica defendendo coisa, como se essa história que eu contei agora aqui, não, Jesus é aquele que me deu vida, que não sei o que, está defendendo história, entende? Crença. Crer numa coisa tem que ficar defendendo aquilo, porque se não defender, aonde que está a identidade desse ser? Olha o que eu estou dizendo. Cada vez que você defender, você defende por uma questão de sobrevivência. Do quê? Da crença. Porque se aquilo desmoronar, quem você é? Você não é nada. Então, você tem que defender. Agora, se você não tem o que defender, porque a coisa ela é, você não tem que defender nada. Vou defender o sol. Para quê? O sol precisa de defesa, a chuva precisa de defesa, o ar precisa de defesa, o Deus vivo precisa de defesa, entendeu? Não precisa, nem eu preciso de defesa. Você gosta de mim? Que ótimo. Você não gosta de mim? Ótimo também. E tá
Tá tudo bem. Muito bom. O Juramar, você queria falar alguma coisa, Juramar? Você quer completar, Vandia? É bem retroagir um pouco quando você falou dos Não, Juramar, principados. não, Juramar, não, Juramar. Você vai voltar na origem das Quando rodas? você falou dos principados e das potestades, eu Sim, também das tinha dominações, das virtudes. muita dúvida. Aí você foi assim, você alongou um pouco. Aí depois eu queria que você falasse novamente para mim entender melhor. Em outro momento. Hoje não, hoje já tá bom. Só continuar com o livro mesmo, o comentário do O livro, livro né? já acabou, O livro já acabou. Hoje o livro já acabou. Não acabou, acabou hoje. Amanhã tem mais. E eu não sei porque é 120 páginas e está demorando tanto. Nós só vamos ler uma essa semana, né? E a gente Porque vai é ter. página mesmo. É Eu tô página querendo, cheia o livro. eu estou querendo dar folga na sexta-feira para nós, que eu acho que a gente merece. Então a gente Tá vai terminar certo. de ler amanhã e aí a gente tem folga na sexta-feira. Eu acho que acho que faz sentido. Eu tinha dúvida com relação ao principado. E pode chamar principado do mal ou potestade do mal, que aí a gente já sabe que é o ruim, não é? Ou não, só principado e potestades. Não, luz e sombra, né? Você pode. É exatamente isso, né? Você tem os dois. Você quer que eu fale ou quer que eu fale depois? Agora eu que estou em Depois, dúvida. porque hoje, aqui e acolá você fala um pouquinho, porque você acrescenta muita coisa, fala de outros conceitos. Eu acho bom quando você dá aula mesmo, aula explicativa, puxando outros conceitos, né? Tá. Lá de sombra, claro, sombra, é o claro e a sombra. É bom demais. Quando Isso tá você ligado. acredita. Só para dar uma palhinha para vocês, isso tem a ver com a ave do conhecimento e a ave da vida. Aqui está uma dica para vocês. São duas aves que existem. Então, a ave da vida é a luz, a ave do conhecimento é o lado sombrio. Não pode se confundir. As pessoas confundem como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mesma coisa é um bando de branquelo que nem eu dentro de uma perua, vamos colocar assim. Isso é a mesma coisa. E é a árvore, né? A árvore do conhecimento é o lado sombrio. Porque está apegado à matéria, né? Ao conhecimento vil, a essa sabedoria horizontal terrena. Então, vai lutar para isso, pela dominação, pelo poder, pelo principado do reino do mal e da terra, entendeu? Então, essa a diferença da história. Não pelo principado do reino do céu, entende? Da luz. Né? O domínio do quê? O domínio de tudo que é sagrado. Pronto, mudou a história toda. Né? Então, é como lida com essa energia. Como lida. Vocês concordam comigo que você pode praticar a energia sexual do bem e do mal? Você vai falar sexo do mal e sexo do bem? Não tem isso, entendeu? Né? O amor do bem e o amor do mal, a pessoa pode usar o amor para sedução. Percebe? Aí é o amor do mal? Não é o amor do mal, é o amor mal usado, é o amor vil, né? Percebe? Então, essa é a energia do principado mal usada, a energia da dominação mal usada, né? Sombriamente. Tá? Só para dar uma palhinha aí. Vamos seguir a vida, queridos? Bora? Maga, nós estamos aqui desde as 5h30, Maga. Que coisa, estava escuro quando a gente... Mandiane, nós temos um programa 5h14 da manhã, de liderança. Está sabendo? Bora acordar, bora despertar. 5h14 no YouTube. Depois, 5h30, tem o Aliança Ativa, que é ativar a aliança. Fale, pergunte. Eu não sabia. Então, como eu adquiri o hábito de agora acordar às 4h20, amanhã eu vou te acompanhar. Pronto. Depois a gente tem a Aliança Ativa às 5h30, né?
O que é a aliança ativa? Alinhar os nossos corpos, são 4 corpos que nós temos terrenos. Corpo físico, 5 sentidos, corpo de emoção e corpo mental. Olha que simples. O que eu falo é muito simples. Muito claro, sabe? A pessoa pode ficar brigando que não é lambari, mas é isso. Então, são 4 corpos que só operam no plano da Terra. Anjo não sabe o que é isso. Principado, não sabe. Você precisa estar encarnado para viver esse lugar. Emoção, campo mental, os 5 sentidos é aqui. Você precisa desse instrumento chamado corpo físico. Se corpo físico sem nós, na qualidade de alma, é um cadáver. É um piano sem pianista. Não vai fazer nada. O corpo, para estar animado, o piano, para ser tocado, precisa de uma energia, precisa de alguém ali. Um carro para ser dirigido, um motorista. Esse corpo, para ele ser animado, precisa de uma alma. Você, eu, nós estamos aqui. Então, tem 4 corpos que estão completamente desajustados. Parece, eu falo, boneco de Olinda. Pensa uma coisa, sente outra, as sensações são outra, tudo desajustado. Então, aliança ativa, a gente primeiro alinha esses 4 corpos. Depois, entre em contato com a Santíssima Trindade. E pela Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Reativa a aliança com o Espírito Santo. E aí, deixa que o Espírito Santo nos leve até o Deus vivo. Só isso, para a gente se postar diante do trono do Deus vivo. E ali fazer o quê? Pedir misericórdia, renovar a identidade e se colocar como servidor da obra dele. Todo dia precisa fazer isso. Como limpa a roupa, limpa o sapato, limpa a casa, precisa limpar a nós, alma. E a forma de limpar a alma é diante do Deus vivo. Não tem outra forma, viu? Desculpa informar vocês, mas só tem essa forma. Senão você vai ficar bem sujinho na história. Pedir que ele purifique a gente. E, por último, trazer as formas pensamento da sua melhor versão. Você se enxergar na melhor versão do seu templo 1, que é o corpo físico, e o templo 2, que é a casa. São 2 templos que precisam ser a presença de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Isso precisa ser construído. Onde, primeiro? Nas nossas ideias, na nossa forma pensamento. Tudo nasce de uma imagem. Tudo nasce de uma imagem. Não tem nada que foi criado sem que seja criado primeiro numa imagem. Então, a gente vai para a nossa forma pensamento nos visualizarmos numa melhor versão, que a gente dá conta. Faz todas as visualizações e aí está feito. Está feita a aliança ativa. Todo dia a gente faz a aliança ativa, 5h30 da manhã até às 6, 6h10. Né? E depois a gente vai para a aliança 559. Ler a frequência do dia, entender qual é a frequência, ler a palavra, o anjo do dia, essa coisa toda. Tá bom? Então, você está convidada, todos vocês estão convidados a estar com a gente desde as 5h14 da manhã, que nem a Maga estava. Tá bom? Luzia Solange sempre está nos contemplando também, às 5h14 da manhã, lá. Então, tá, queridos. Dúvida? Vandiane, ou ficou claro? Não? Tá bom. Então, um beijo para vocês, que a gente sinta a bênção, que já é o dia, hein? O dia já é uma bênção. Que a gente sinta, realize isso como uma oportunidade única, porque a gente dorme e não sabe se vai acordar. Cada dia que a gente acorda é uma ressurreição de Lázaro. Cada dia que a gente acorda. Porque não há garantia que você vai deitar e vai voltar. Não há nenhuma garantia. Tá bom? Um beijo na alma de vocês. Vocês estão no meu coração, tá? Valeu. Até mais. Tchau. Deixe seus comentários lá no grupo. Valeu. Tchau.